Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram o empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, deixar o comentário e o que mais? Acho que é isso. Tá bom, né? Tá bom, né? Deixa o comentário que é mais importante. Se inscreve e segue no Insta também. Sempre acompanhado do nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra especial para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Se ainda não aprecia um bom café, para de tomar carvão pela rua e vem aqui conhecer o Café Govone. É isso aí. Quando o assunto são móveis corporativos, chama o pessoal da VF Móveis. Eles trabalham e elaboram um projeto específico para tua empresa, para o teu escritório, com móveis bem adequados para o seu ambiente de trabalho, atendendo às normas que tem aí na legislação trabalhista, que é bem chatinho. E se você precisa contar melhor a sua história para engajar com seus clientes, com seus parceiros, Sabrina Scarpari com certeza pode te ajudar, preparando você para ser um storyteller. Entre em contato com a Sabrina, que vai te ajudar muito a engajar melhor com os seus clientes. É isso aí. E hoje estamos com Eli Contro, mestre em Psicologia da Saúde, e Anne Kelly Basoli, isso mesmo? Isso. Anotei aqui, agora não consigo ler minha letra, gente. Desculpa. Código Morse. Administrador especialista em comportamental. Exatamente. Muito bom. Tudo bem. Muito obrigado pela presença de vocês, por usar o tempo. Imagina. Obrigada, Participar desse gente. bate-papo, compartilhar Estamos conhecimento. acompanhando. Isso aí. Acho que... Como que a gente começa? Pelo começo? Pelo começo? Como que surgiu esse processo? Vocês são de áreas, assim, teoricamente distintas. Como vocês se conheceram? Como foi esse processo? E como abrir essa empresa? Legal. Bom, eu sou psicóloga, né, de formação. Eu sou de São Paulo. Na verdade, faz 3 anos que eu tô no interior. Não quero mais voltar para São Paulo. Não para morar, pelo São menos. Paulo é um caos. Esse é o Sou de efeito do lá interior. Você também? Então. Mas é fogo, né? Porque trabalhar com consultoria, as empresas vão abduzindo a gente de volta a São Paulo. Mas, de toda forma, fiz psicologia, mas desde sempre não quis clinicar, sempre quis trabalhar com esse mundo corporativo, com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, todas as loucuras desse ambiente organizacional, né, que a gente tem os desafios da liderança, das gerências, né, que eu brinco que eu acho que a função mais desafiadora dentro da... Obrigado. Ainda bem que eu avisei. Valeu, né? Eu mutei a TV, esqueci do celular para acompanhar. Bom, tá funcionando o áudio, pessoal. Valeu. Muito bem, está perdão. Ele faz de propósito isso aí. Ele Toda vez. essa parte. Toda vez. Enfim. E aí eu estava comentando, né, justamente dessa camada do meio da estrutura organizacional, que é a gerência, né? Os gerentes sofrem muito porque eles são pressionados pela linguagem do dinheiro, que é a diretoria, e pela linguagem das pessoas, que é, né, justamente a base que tá ali e tal. E aí fui gostando muito desse ambiente corporativo, das relações, dos resultados, como é que as pessoas impactam o negócio. E aí, desde então, minha carreira toda foi voltada para esse ambiente organizacional, aquela velha história, passei por grandes organizações, né, viajava muito, não tinha tempo de ficar com meu filho tinha 5 anos, nunca tinha tido férias na vida, porque eu só viajava, então eu ficava enfiada em curso de férias, essas coisas todas. E aí um dia decidi empreender, vi que eu tava, né, tive o privilégio de ter diretores maravilhosos, que me ensinaram demais na vida, nas grandes empresas, mas eu entendi que eu não queria aquele modelo para mim, né? Para eu viver dentro daquele modelo e que eu conseguia ajudar de uma outra forma. Aí abri minha primeira consultoria lá, mais ou menos em 2018. Não conhecia a Anne ainda. Depois, bom, passaram muito tempo, passamos por pandemia, várias questões. Vim para o interior na pandemia, né, justamente para querer fazer uma mudança em vários níveis. A migração da capital para o interior nessa época foi grande. Que continua, inclusive, ainda, né? Porque quem é paulistano vem e fala, nossa, isso aqui é muito bom, e começa a incitar os outros. Vai, esse trânsito, ninguém aguenta mais esse negócio. Testemunhas do interior. Boa, é isso. E começa a falar tanto na cabeça dos outros que começou né? E aí com o advento do home office, isso facilita e etc. Enfim, e aí vim pra cá e aí né, acabei que conhecendo a Anne dentro de uma formação que não tem nada a ver com o que a gente faz, que é de teologia. Caramba, legal.
Não tem a ver, né, como ofício, mas tem a ver com princípios, etc. E nos conhecemos numa formação em teologia. E aí, apesar dela ser uma administradora, sempre estudou comportamento humano. Vou deixar ela falar dela. Enfim, senão eu falo. Já perceberam? Mas, e aí eu vi que todos os projetos que ela entrava, o negócio dava certo, entendeu? Então eu fui uma grande interesseira. Nossa, a menina, tudo que era projeto dentro da instituição que a gente frequenta, eu via a Ana envolvida no meio, não sabia direito quem era ela. Eu falei, que essa menina põe a mão, parece que o negócio vai. Toque de migas. Isso, tudo quanto é projeto que acontecia. Boa propaganda já. Talvez você perca sócio, continua. Por favor, hein, gente. E aí eu fiquei observando aquilo e tal. Aumentando o cachê. Tô aumentando o cachê. E aí nós tivemos, eu tive o privilégio de encontrá-la, grudei nela na formação lá no curso de teologia. E aí a gente começou a conversar e tinha muita sinergia, porque ela também trabalha com comportamento humano e tal. E aí fizemos aí uma boa parceria desde então, né? E é isso, em termos gerais. Gosto muito de Piracicaba, né? Tenho gostado bastante mesmo. Não sei como é que serão os próximos anos, porque, né, São Paulo puxa a gente, os clientes e aquela coisa toda. Mas a gente gosta. O grande mercado corporativo forte lá. É forte, né? É forte mesmo. E é isso, mas estamos aqui e eu sou, né, depois da psicologia fui fazer toda a formação, fui fazer mestrado, fui dar aula, hoje dou aula em pós-graduação também, nas turmas de gestão estratégica, futuro do trabalho, psicologia organizacional. E atendendo empresas, né? A gente não desvincula das grandes, mas as pequenas e médias são nossa paixão também, porque é a maioria, dá pra fazer, é a maioria. É eles que vão. E é um negócio absurdo a hora que você entra, né? Pra provocar uma mudança, pra facilitar um processo. Dá pra fazer muita coisa. É onde a coisa acontece, né? E as atuações, você vê o resultado da atuação de forma muito rápida, né? Na vida das pessoas e por consequência na produtividade e tal. Então a gente gosta muito disso, né? De trabalhar com evolução cultural e tal. Não é fácil, né? Porque é uma mudança de mentalidade, principalmente dos donos, né? Porque tudo aquilo que o dono, né, o empresário, ele chancela, ele acredita, vai. E aquilo que ele não acredita, de forma consciente ou não, ele vai barrando o processo, né? E os profissionais não conseguem fazer isso sem a chancela dele. Então foi mais ou menos isso. E aí nos encontramos e estamos aí, juntas. É em Piracite, mas ela, já vou dar spoiler, ela também não é piracicabana, nem paulistana. Ela veio de outro lugar. Mineira. Eu vim de Minas. Isso é novidade. Eu vim pra Piracicaba tem 10 anos e aqui eu tinha retomado a faculdade, que eu tinha trancado de administração. E aí... Se quiser deixar, eu como. A gente tá tudo certo. Só se for japonês. Pago, pode deixar. Não é patrocínio, gente. Japonês eu não quero, não. Quem sabe, né? Algum patrocinador. Mandou um presente. Pensou? Pra você. É o tipo de surpresa que eu gostaria de receber. Uma pizza. Então, uma pizza. Eu preciso achar um patrocinador de pizza. Olha, depois eu te conto de hoje é o dia das interrupções, hein? Vamos lá, vamos seguir na história da Ana. Vai dar certo até o final, vai dar certo. Então, daí na faculdade, eu sempre fui apaixonada com a matéria de gestão de pessoas. Eu ficava encantada e eu gostava, desde então eu pensava, é nisso que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a buscar várias formações de desenvolvimento humano, porque era o que eu gostava mesmo. E fui fazendo vários desenvolvimentos, me formei. Depois, em uma dessas formações, eu tinha que fazer um TCC com vários atendimentos, atendimento pessoa, com pessoas, individual. E aí, nesses atendimentos, eu vi a grande demanda que tinham as empresas, porque as pessoas me traziam muitos problemas de empresa. Eu tô com problema com o meu líder. Meu gerente não tá vendo o que tá acontecendo na empresa. E aí, eu ficava, gente, eu preciso ajudar esse pessoal. Eu preciso entrar dentro da empresa e ajudar a empresa, porque o problema tá lá dentro. Tá de cima pra baixo. Né? Tá lá dentro. Então, não adianta tratar só uma pessoa aqui se o problema tá lá. E aí, eu já tinha essa vontade. Eu falei, aqui que eu vou trabalhar, aqui que eu vou atuar. E aí, conheci a Ellen, sabia que ela trabalhava, sabia meio por alto, assim, que a gente não tinha tanto contato, que ela trabalhava com isso. Falei, vou. Aí, me aproximei, falei, tentar saber dela, né, como que é a forma dela, como que ela trabalha dessa forma. E aí, a gente deu essa sinergia que ela falou, a gente se encontrou. E graças a Deus, a gente tem uma conexão muito boa. E aí, resolvemos constituir. Se tornar sócio. Ela e aí surgiu a Evopro. Isso já é Evopro. Antes da Evopro, você trabalhava
você já tinha empresa ou não? Eu já tinha uma empresa de construção civil. Construção civil. Outro segmento. E já tinha empreendido em outras áreas também. Já tinha empreendido em e-commerce, várias outras coisas. Eu sempre gostei Além de de empreender. tudo, ela é boa nesse lance de marketing. Ela é boa em várias coisas. Gente, Tá levantando a bola aí, hein? Sabia, né, Começa a gente? falar os defeitos, você vai perder a sócia. Mas ela é chata, ela briga. Começa a legal falar. lá e a gente tem um contrato agora pra separar. Tem que assinar, as duas têm que assinar. A sociedade é um casamento, né? É um casamento. Com certeza. Mas graças a Deus, né? Corações. assim, deu muito certo, tá dando muito certo. A gente tá muito feliz, né? Atuando juntos, a gente se complementa e é isso. Esse resultado. Como é esse complemento, assim? Eu entendo que são formações distintas, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Principalmente no trabalho que vocês Sim, fazem. E sim. onde que cada uma entra para fazer o trabalho dentro das consultorias aí, como que é? A gente se ouve muito, né? A gente sempre vai fazer um trabalho numa empresa e aí ela traz a percepção dela, eu trago a minha pra gente entender qual que... Às vezes a gente pergunta qual que foi a sua percepção de certa situação, assim, geralmente a gente faz um diagnóstico pra entender como tá, como que é o perfil da empresa, dos funcionários. Aí eu pergunto pra ela o que ela achou, ela pergunta o que eu achei e assim, dá certinho, assim, sempre bate ou uma realmente repensa e com a ajuda da outra, assim, chega numa conclusão. Mas a gente sempre... Eu acho que, enfim, né? Por mais que as formações elas não são iguais, mas elas acabam convergindo, né? E aí ela tem muito também esse olhar para a pessoa, né? Porque ela começou muito pela pessoa, né? Por mais que eu tenha feito psicologia, eu já comecei desde muito cedo a estudar as instituições, né? Como é que são as relações de trabalho, como é que é a Vocês estrutura inverteram, né? Porque o administrativo que é mais o corporativo, o psicólogo que é mais Isso. pessoal, vocês trocaram tudo aí. E é interessante isso, porque é interessante porque eu acho que essa visão ela complementa bastante mesmo, né? Até pensa, legal foi sua pergunta, porque me fez até ter mais compreensão disso, assim, porque ela consegue enxergar muito bem a pessoa, né? Porque quando eu tô na frente da pessoa, eu fico logo tentando compreender o que a estrutura do trabalho tá fazendo com aquele profissional para que ele tenha aquela reação, seja positiva ou não, né? Ele tá conseguindo aplicar toda a inteligência e potencial dele no negócio, né? Tá tendo condição de fazer isso, porque todas as pessoas no nível, né, normal, assim, de saúde mental, elas têm condição e elas têm as suas potencialidades. Então, se ela não tá aplicando a inteligência dela no negócio, alguma coisa está acontecendo. E ela vai super com foco na pessoa, assim, né? E aí é muito bacana, porque tem hora que você tem que olhar para a pessoa em si, tentar tirar tudo isso para enxergar o todo, e tem hora que você volta aquilo pro negócio. Claro que em essência você nunca vai separar, porque a gente é resultado de tudo isso, mas eu acho que essa visão, ela se complementa em muitos níveis, tanto que tem gente, quando eu quero às vezes fazer uma avaliação específica de uma pessoa, eu falo para ver o que você achou primeiro, antes de eu falar o que você achou, né? E eu acho que esses olhares vão se complementando, por isso que dá certo, né? E não é que a gente não discorda, tem vira e mexe, a gente concorda uma coisa ou outra e faz parte, né? É inteligente, inclusive, né? Se concordar em tudo, alguma coisa errada também. Enfim, e tá tudo certo, porque aí Se a gente concordar também... em tudo, não precisa de você. Mas o legal de discordar é justamente isso, porque eu penso nisso e percebo que ela também, pode ser que eu não esteja 100% certa na minha percepção, até porque é muito subjetivo, tem muita coisa. Por mais que a gente trabalhe muito com métrica, a gente tem muito esse cuidado, né? Eu citou o diagnóstico, eu não entro pra fazer consultoria numa empresa sem fazer diagnóstico, não adianta me pedir, pode querer me pagar o que for. Não sabe nem pra onde ir, né? Não adianta. Não sabe onde tá, não sabe não onde gosto, vai. não faz parte, respeito quem gosta de trabalhar com coisa de prateleira, tá tudo bem, né? Mas eu, por responsabilidade ética, não vai. Então, assim, essa coisa, o dono vem, chama a gente, porque, aqui eu preciso, o problema da empresa é esse. Não é. Não é. Amigo, se eu soubesse o problema, eu já tinha resolvido. Geralmente. Não, geralmente o negócio. Não. Como que vocês trabalham? Então, assim, se uma empresa busca vocês, tô com um problema aqui, normalmente é sempre relacionado a comportamentos, sempre relacionado ao time. A gente vai fazer Vocês não olham só para... Quem te procura normalmente? É a empresa que está com problema com o time profissional, a equipe? Ou te procuram por problemas diversos, financeiro? Não, a gente é uma consultoria focada em gestão estratégica de pessoas. De pessoas, tá. Né? De pessoas. Mas dizer para você que a gente não entra no negócio não é verdade. Não, a gente Vocês podem começar por pessoas e acaba... geralmente a demanda, a reclamação vem por isso, né? Meu time é muito rotativo, minha liderança não funciona, se
eu não estiver lá, a empresa não funciona. Essas falas, né? Ninguém fica na empresa, tá difícil contratar, né? Nossa, as pessoas são muito folgadas, preguiçosas. A hora que a pessoa fala isso, eu já falo, tá bom. Deixa ele achar que é a pessoa, né, que tá assim. Né? Claro que tem as duas partes nesse processo, mas geralmente tem muito mais que aquilo que ele tá falando. E aí, na hora que a gente entra na estrutura da organização, você começa a ver, né, realmente tudo que tá ocasionando aquele resultado. O turnover alto é um resultado, né? É uma consequência, né? Ele não é um indicador. É né? um indicador. O absenteísmo é um indicador. O nível de satisfação com os profissionais, ninguém nem sabe, porque nunca mede, né? Mas se medisse, começaria a compreensão do que, por que as coisas não estão caminhando aqui. Mas a gente acaba entrando bastante no negócio, no planejamento estratégico. Por quê? Porque eu não vou fazer um trabalho, porque a gente acaba trabalhando com a cultura da empresa, eu não vou fazer um trabalho distante do planejamento estratégico. Então, se eu entro na empresa e o planejamento da empresa, o planejamento estratégico é trabalhar a inovação no próximo ano, né? O que eu preciso enxergar? As práticas de gestão. Por quê? Porque o planejamento estratégico diz que a empresa quer ser inovadora, mas o gerente manda o cara embora para casa quando ele atrasa 5 minutos ou quando ele comete um erro que é advertir, suspender. Não vai ser inovadora nunca, meu amigo. São competências completamente opostas, né? Boicotou todo o restante de fazer ou aquele as práticas gestor, são de comando e controle, não ou de aquele gestor que a pessoa erra e nunca é produtivo. Não é nem passar, mas tipo assim, o feedback não é produtivo, é punitivo. Isso. Cometeu um erro e perdeu um dinheiro. Perdeu, mas ele tava tentando melhorar. E você vem dar uma paulada no cara, ninguém mais dá opinião. Vai passar gerações e ninguém vai mudar. E aí depois reclama que o negócio é engessado, que as pessoas não criam nada novo, que ninguém é proativo. Quer dizer, ninguém pensa com a cabeça do dono. Ninguém pensa com a cabeça do dono. Quer dizer, as práticas de gestão são de comando e controle. Não tem como haver um ambiente de criatividade, de proatividade. Não dá. Só que as pessoas não sabem como a cultura funciona na prática, né? Até porque cultura não é uma coisa simples de tratar, de falar, de explicar. E aí elas só vão reclamando das consequências das coisas. Então a gente visita, assim, planejamento estratégico. Agora, a maioria das empresas pequenas e médias nem tem planejamento estratégico. A gente só tá rodando aqui. Então, aí começa um outro trabalho. O cara tá preocupado com o faturamento do mês, nem no mês seguinte ainda ele começou a pensar. E geralmente eles, às vezes, até vêm pelo financeiro, né? Porque, nossa, deixa eu chamar uma consultoria de gestão de pessoas, porque tá tendo muita rotatividade aqui na empresa e tá causando um custo. Aí eles pensam nisso. Como tá saindo muito dinheiro da empresa, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí a gente vai investigar e vai trazer, né, as causas, que são coisas que geralmente eles nem estão imaginando, né? E vocês identificam tudo isso no processo de diagnóstico? Vocês, como que funciona esse diagnóstico? Você conversa 360, donos, líderes e liderados? A gente faz, né? A gente tem uma metodologia quantitativa, né? Então a gente faz formulário para todas as nossas escalas são validadas estatisticamente, né? Cientificamente. Então a gente avalia engajamento, cultura organizacional, todos os aspectos de clima, liderança, motivação, comunicação, relacionamento interpessoal, autonomia, tudo. A gente brinca, né? Que os empresários perguntam assim pra gente, mas as pessoas falam. Eu falo, o quê? A gente tem que pedir pra parar de falar. Porque elas falam tudo. O problema da liderança, do processo, da comunicação, do planejamento, da falta dele, da falta de controle, da tia do café que tem um caso com o motorista. A gente sabe de tudo. A gente tem totalmente. A gente a confiança das pessoas. Depois, né? A gente tem um projeto em paralelo que depois a gente vai conversar. A gente consegue conquistar confiança da pessoa. Tem gente que você chega todo travado na entrevista e a pessoa começa. Porque eles já vêm com uma mentalidade também que aquilo ali não vai adiantar pra nada, que aquilo ali só vai prejudicar ele, não sei o quê. E aí a gente vai conversando, vai tentando entender o que tá acontecendo, às vezes na vida pessoal da pessoa, porque a pessoa chega geralmente com uma reclamação, a gente vai fazer entrevista, e é até engraçado, porque tem as perguntas, né, por exemplo, como você avalia o seu líder? Aí tem pessoas que falam isso pra gente, não tenho nada de ruim pra falar do meu líder, não. Primeiro, porque eles acham que a gente vai contar e vai prejudicar, e segundo, porque ele acha que ele só tem que falar coisas ruins do líder, né? Ele não pensa, não tem uma coisa boa pra falar, uma coisa positiva, tem uma avaliação legal pra fazer. A pessoa só vai no ruim. Aí eles falam, não tem nada de ruim pra falar do meu líder, não. Aí você tem que entrar e fazer outras perguntas com jeitinho pra conseguir colher a informação que a gente quer. E outra coisa também que eu pensei que agora, que é bem legal, quando você perguntou, me veio a cabeça. A gente entra e vai fazer uma entrevista com todo mundo, mas geralmente a gente não fica muito no dono da empresa, né? A gente não entra pra ficar tirando tudo
tudo dele, porque a gente gosta também de trazer a nossa percepção, porque às vezes você conversa com a pessoa e acaba se influenciando, que ele vai trazer toda a percepção dele, geralmente não é nada daquilo que tá acontecendo, né? Então a gente nem fica muito entrando no detalhe com ele, a gente sabe que a empresa tá com algumas questões, mas a gente vai saber de quem tá lá dentro na prática todo dia. Até porque a maioria das coisas não chegam no dono, né? Sim. Se tiver uma liderança no meio, ali, supervisão, gerência, trava ali, não adianta. Então ele sabe que tem um problema, mas ele não consegue dizer onde é que tá. Ou às vezes ele tem uma percepção que tá completamente enviesado. Por isso o método quali-quantitativo, inclusive, né? A gente cria escala, todo mundo, 100% do time, responde o questionário mesmo e depois a gente faz as entrevistas, porque aí a gente aprofunda, pega o detalhe, porque é a coisa do número, né? Os números não mentem, mas também eles não contam tudo a verdade. Então você precisa entender o número, mas você precisa entender o que está por trás do número, porque nem sempre só o dado, a estatística vai dizer pra gente. Vai dizer pra gente, tem um problema aqui, o percentual tá abaixo em comparação com outras empresas do mesmo segmento, mas o que tá por trás desse número? Por quê? Porque às vezes ele fala assim, e ele não sabe avaliar às vezes, né? Às vezes ele fala assim, viu, me fala da sua liderança. Eu adoro, o cara é incrível. Você tem feedback com regularidade, com frequência? Não, nunca recebi. O que é feedback? Então assim, você sabe exatamente o que ele espera de você? Aqui, não sei, acho que é meio óbvio, né? Que eu cumpro horário, não sei o que, não sei o que. Então, ele às vezes as pessoas nem sabem o que é uma liderança. No fim é problema de relacionamento e comunicação, né? Tudo. Sempre, né? Na verdade, as pessoas nem sabem o que um líder eficiente de fato deveria fazer. Então, a hora que você pergunta, ela acha que tá tudo bem. Mas a hora que você começa a perguntar o que o líder deveria fazer sem que ela saiba que é aquilo, ela responde tudo não. Então, a gente precisa ter uma inteligência nessa parte de realização de diagnóstico para que a gente realmente encontre as causas e consiga criar um plano de ação efetivo. Por isso que eu não gosto de nada de prateleira, né? Não dá pra ser Até porque cada caso é um caso, né? Exatamente. E outra, a liderança é um Padrãozinho. universo de coisas, né? Então, você tá falando de liderança, falando de várias competências. Acontece que no Brasil a gente tem uma cultura de não treinar líderes, né? Ninguém treina. Pode perguntar qualquer empresa pequena e média, não tem líder treinado. Então, Muitas grandes às vezes também não tem. Também não. Então o cara, né, dorme técnico, acorda líder e acha normalmente por tempo, porque ele tá pedindo aumento. Não é nem tipo, não. Eles promovem o melhor técnico que eles têm. E mata o melhor técnico e tem um péssimo líder. Ganha um péssimo líder e perde um ótimo técnico. E perde a equipe, né? Sim. Porque a liderança impacta em tudo. É o que a gente fala. A liderança vai impactar em tudo. No clima, na motivação, no resultado, no atendimento ao cliente. Em tudo. Em tudo. Má liderança é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque o problema dela não vai ficar nela. O problema dela vai ramificar para toda a equipe e, por consequência, para o cliente, por consequência, no resultado do seu negócio. É o espelho, né? Então, só que a gente no Brasil ainda não entendeu que não faça isso, pelo amor de Deus. Treine primeiro a pessoa, depois. E por que você acha que a gente não tem essa cultura? O que precisa ser feito para isso melhorar? Então, eu acho que a gente não tem a cultura porque a maioria dos pequenos e médios empresários ainda fazem gestão no papel do pão, né? A educação formal no nosso país é muito ruim e a educação corporativa, então, no que se refere ao mundo dos negócios, é pior ainda. Então, o cara nem sabe que ele devia fazer isso. Ele vê todas as outras promovendo pessoas por tempo de casa, como você disse, ou porque quer dar um agrado, ou porque o cara chega no horário e os outros todos chegam atrasados, ele acha que aquilo ali é o suficiente, é muito comprometido, ou entrega a planilha certinha, tá? Vamos promover pra líder. O cara faz o que tem que ser feito. Básico. Isso, porque a gente brinca, né? Que a maioria é 4,5. A maioria são 4,5. Maioria. Então, cara, não precisa fazer muito. Você faz 5 e você já tá se destacando. Não falta de trabalho, chega no horário, é uma qualidade pra você. Vamos botar essa pessoa pra ali. Seu contrato reza que você tem que fazer isso, né? Exatamente. E aí, assim, na verdade, eu acho que é essa questão primeiro, que é a falta de compreensão da importância disso e o quanto uma má liderança afeta. Vocês já tiveram chefe na vida antes de empreender? Sim. É uma das figuras mais importantes da nossa vida, né? Quando o nosso chefe, nosso líder, olhava de cara feia pra gente nem dormir à noite, né? Isso não é verdade. E a gente ainda acha que o líder da gente não é um dos maiores impactos na nossa vida, ou seja, na empresa, porque ele tá impactando na vida de todo o time, né? E esse time impactado negativamente vai atender seu cliente, vai operar seu negócio. Então, só que ninguém fala disso, ou se fala muito pouco ainda, né? Então a gente não aprendeu. Nossa, então é um mercado bem amplo, né? Com bastante oportunidade. Eu lembro, citar o nome de empresa para ver se eu consigo um processo. O Atacadão, mas é positivo.
O Atacadão, minha esposa ficou 10 anos lá e eles tinham um projeto nesse sentido, chamava Escola de Líderes. Excelente. Então, vai abrir vaga de líder. Aí ele pegava os que estavam se destacando no operacional, fazia um processo de 6 meses, com reuniões semanais, treinamento, tarefa de casa, trabalho para entregar, apresentar. O cara era quase uma pós ali, de curta duração, claro, dentro da empresa. Na prática, isso aí. E aí, tipo, tanto é que minha esposa, assim, ela evoluiu como pessoa, como profissional, para outros mercados. Ela saiu dali pronta. Então, tipo, outro mundo. Até que ela foi para empresas menores, depois ela falou, meu Deus, não dá para trabalhar aqui. Não é fácil ser líder, né? Não é fácil ser líder, é uma baita responsabilidade mesmo. Perfil técnico da sua área de atuação, você tem um time para fazer funcionar. E esse time, ele só vai funcionar se você entender de comportamento humano, de motivadores, né? De sonhos, de objetivos, de estabelecimento de metas. Se você não entender dessas coisas, meu amigo, a chance de dar ruim é muito grande. Porque todo mundo que tá ali com você, né, tem algumas questões básicas da vida. Se a gente buscar, eu não tô falando novidade, se a gente buscar lá a pirâmide de Maslow, que nem era uma pirâmide, né? Algum administrador que criou uma pirâmide. Transformaram ali, ficou bonitinho. Maslow já dizia das nossas necessidades básicas da vida, de segurança, de realização, né, de estima. Ou seja, as pessoas, elas não têm necessidade só de dinheiro, só que o mundo dos negócios ainda é a linguagem do capital. Então a gente ainda acha que só vai motivar as pessoas por dinheiro, por exemplo. Não, então dá um aumento para ele que ele vai funcionar. Mas aí até em contraponto a isso, as pessoas também não têm isso claro na também cabeça. Não. Aí eles acabam, aí eles se frustram, falam, eu tô desmotivado, me dá um aumento. Aí a pessoa dá um aumento, daqui 6 meses, tá desmotivado de novo. Nem 6, Cleiton. Você ajustou. 2 meses depois, você tomava Dori. Eu não preciso falar marca aqui. Você tomava refrigereco, agora você toma. E aí você já adequou seu, né? Principalmente sem educação financeira, você adequa seu estilo de vida aquilo ali. 2 meses depois você precisa de dinheiro de novo, de aumento de novo, né? Então as pessoas que ela não tem nem claro o que ela quer e nem sabe administrar dinheiro. Nem sabe administrar. São 2 problemas. Né? Exatamente. A pessoa é insatisfeita, que não sabe o objetivo dela, que não tem clareza, né, de onde ela quer chegar. Nada que fizer pra ela vai ser suficiente. Vai ser suficiente. Então, por isso, mas o líder que entende de gente, e isso não é do psicólogo, tem que ser psicólogo, não tem nada. Tem que fazer uma formação importante sobre liderança. Quais são os motivadores da pessoa? O que motiva uma pessoa? É dinheiro? É também, mas não é só, né? Eu sei o que essa pessoa quer até o final do ano, eu sei qual é o motivador dela, qual é o sonho que ela tem, ela quer comprar um carro, né? Ela quer casar, ela quer ter um filho, ela quer fazer uma pós-graduação, viajar. É o que deixa essa pessoa feliz. Quais são as forças dela? O que ele é bom? O que ele é naturalmente bom? O que ele é naturalmente bom? As pessoas precisam de novidade, precisam de movimento, precisam de novos projetos. E não precisa promover todo mundo. Você não precisa promover todo mundo. Você precisa colocar as pessoas nos desafios certos, né? Criar um movimento, uma novidade, entender o que motiva, estar perto, facilitar o processo de evolução daquele profissional. A gente quer melhorar na vida, é uma condição básica da vida. Todos nós queremos ser melhores, todos nós, né? Todos. Queremos evolução. Todos. Que são saudáveis mentalmente. Passou uma galera aqui que talvez não queira. Não tanto, né? Depende da classe. Não, porque a gente conhece pessoas algumas que, áreas, assim, cara, que a gente não... Pra mim, do jeito que tá bom, não quero mais dor de cabeça, não quero assumir uma gerência, não quero subir, porque eu não quero ter problema. Pra mim, ficar aqui apertando o botão tá ótimo. É que aí ele quer outros níveis de evolução em outras áreas da vida, porque ele entendeu, inclusive, que a gerência é a pior coisa da vida. Hoje, dor de cabeça, lidar com mais gente. O nível de frustração de profissionais se tornaram líderes, mas que às vezes não têm coragem de falar, é absurdo. Por quê? Porque as pessoas querem ser promovidas para liderança por conta do aumento salarial e do status, mas ao chegar lá, elas percebem que foi a pior coisa que elas fizeram na vida, porque elas não têm a mínima ideia de como fazer o time funcionar. E a gente desmotivada, reclamona e etc. E eles são cobrados por isso. E eles são cobrados dos dois, tá no sanduíche ali. É o que a gente tava falando. Pesa. E aí cria aquela frustração, aquele desespero do pelo amor de Deus, me deixa voltar pro lugar que eu tava, que é onde eu sei fazer, eu sei ser um bom técnico, eu sei ficar aqui com as minhas planilhas, eu sei entregar o que era. Agora você bota um time pro cara cuidar, que ele tem que saber fazer o outro funcionar, sem ter a mínima ideia do que ele tem que fazer com isso, né? Então é o que a gente fala, entender de comportamento humano é a regra básica da vida, A liderança mora no relacionamento. A liderança bonita mora frase. no relacionamento. Vou trocar o título do episódio. Anota aí. Troca o título do episódio. Como
só para encerrar esse pensamento, que ele é muito importante sobre a liderança, né? É a mesma coisa de um filho. Você pode ser uma excelente mãe para um filho e uma péssima mãe para o outro, porque a diferença está na relação com que você tem com cada filho. A liderança é a mesma coisa. Você pode ser um ótimo líder para personalidades diferentes, um péssimo líder para o outro. Então você tem que ter Tudo esse vai feeling de depender, conseguir ajustar. com a relação que você estabelece com cada um, para entender o que é cada um, como cada um vai se motivar, em que momento da vida está cada um e o que eu preciso fazer para facilitar o desenvolvimento dessa pessoa. Até porque tem o entendimento da pessoa que está recebendo a informação. Cada um absorve de um jeito. A gente falou esses dias sobre isso, inclusive. O mínimo que um líder precisa ter é entender o mínimo de comportamento, para ele entender o perfil comportamental de cada pessoa e trabalhar em cima disso, né? Para ele saber o que vai motivar cada um da equipe dele ali. É claro que de repente ele não consiga ir em cada um e fazer tudo que cada um, mas ele consegue fazer vários projetos que atendam todo o time dele, né? Então, o mínimo que é só que as pessoas não querem desenvolver, não acomodou ali, né? A gente conhece casos de pessoa que está 20, 30 anos na função e nunca fez uma formação, nunca foi atrás de desenvolvimento, nunca foi atrás de nada. E vai levando. Do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. A questão é essa, né? Não tá bom. Porque a pessoa também não tá feliz. A pessoa não tá mais, ela não vai atrás. Mas ela também não vai... Tá frustrada, mas não tem coragem. Ela não tem essa conversa com ela mesma, na verdade. Mas sabe por quê? Por ego. Admitir que... Ela não tem coragem. Esses dias uma pessoa falou pra mim, não vou contar o nome, ela vai ficar brava. Ela recebeu uma proposta de promoção pra um cargo de liderança e ela falou assim, vou ganhar R$500 a mais, vou ter um monte de responsabilidade, vou ter que estudar todo dia, porque eu vou ter que aprender um monte de coisa que não sei, porque, né, tô focada naquilo ali, então vou ter que aprender todas as funções da empresa para dar suporte pros liderados. Eu prefiro ficar aqui onde eu tô, porque vai mudar o que na minha vida? Por ego? Aí eu vou lá pra falar, agora eu sou líder. Prefiro ficar aqui. Ela talvez seja uma pessoa que tenha claro o que ela quer. Aí toma essa decisão. Mas... Não, ela tem claro o que ela quer. Não, ela não é isso que eu quero pra minha vida. Então não vale a pena pra mim desgastar nesse nível. E aí você vai ter outras pessoas que são o oposto, que aceitam o cargo de liderança, mesmo que não venha salário. Não, eu quero ser líder. Exatamente. Eu tive um exemplo na empresa lá, que eu trabalhei, que eu nunca vou falar o nome. A gente vai entrar no seu LinkedIn. E tinha um colega meu que falou assim, não, eu quero esse cargo. Aí a pessoa falou, tá bom, tô. Aí ele tinha um cargo X, e na época eu falei, cara, mas o que esse cargo faz? Não, o nome é bonito. Eu falei, cara... porque quando eu mandar o currículo, vai estar lá esse cargo e tal. Eu falei, sim, aí a pessoa te entrevista e pergunta, o que você vai fazer nesse cargo? Você vai falar o quê? Porque a pessoa que vai te entrevistar, ela sabe o que esse cargo tem que fazer. Eu falei, eu não sei, você não sabe. Não, o que importa é o cargo. E eu lembro que ele foi promovido só com cargo, então é o suficiente pra ele. Mas ela é doida, né? Desculpa. Ela me perguntou o que eu achava. Eu falei, depende. Qual que é o seu objetivo? Você quer continuar nessa área? Porque se você quiser, é uma ótima oportunidade, mesmo que não tenha aumento de salário. Porque você vai aprender várias coisas, você vai se desenvolver ali, pro seu currículo vai ser muito bom. Mas ela falou, não é isso que eu quero. Não vale a pena eu gastar toda essa energia, mesmo que ele me pagasse X a mais, não é isso que eu quero no meu futuro. Então, eu vou ficar aqui mais um tempo. E depois eu vou fazer uma transição de carreira. Ela tinha a meta dela, então. Então isso é importante também, a pessoa ter muito claro. Senão a pessoa se desgasta, sofre horrores por causa de uma coisa que não é o objetivo, né? Ela era Gen Z? Vamos chegar nesse tema. Pior que não, cara, tá bom, às vezes os Gen Z têm umas clarezas boas, meu, melhor que muitos outros lá, né? Tem isso também. E pode acontecer de vocês identificar alguém que tenha o potencial de ser um líder e ela por síndrome de... Como que fala? Síndrome da... Nossa, tava com a palavra aqui na cabeça agora, esqueci. Falta de merecimento, achar que não merece, síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Não evoluir por conta disso, e vocês fazem um trabalho com ela para ela conseguir. Sim, muito. Ela quer, mas tem medo. São as crenças que a gente fala, Crenças né? limitantes. Eu fiz um atendimento com uma moça assim, nossa, ela tem um potencial enorme, só que ela tem síndrome do impostor. Então ela acha que ela não é merecedora, e eu fiz um trabalho com ela por um tempo, só que a questão ali era muito pessoal, sabe? Tinham várias questões pessoais. Eu falei, ó, você precisa fazer uma terapia com um psicólogo clínico voltada para a questão pessoal, porque não adianta, ela não vai conseguir desenvolver enquanto ela não tratar essa questão pessoal dela. E ela acha que ela não enxerga o potencial que ela tem, sabe? Infelizmente, acontece. Acontece mais do que a gente imagina, né? Vocês acham que todo técnico pode ser um bom líder?
Porque a gente falou que eu promovo o técnico e perco um líder depois. Mas todo técnico pode ser um bom líder se preparado corretamente? Sim, eu entendo que Toda sim. pessoa pode ser um bom líder? Toda pessoa pode. É se treinável, quiser, né? É treinar, se quiser. É uma habilidade. É uma habilidade. Liderar é uma habilidade. Liderar é uma habilidade. As Tá. competências, elas são completamente ensináveis, né? Elas são técnicas, existe metodologia, até para as questões de como é que eu faço para inspirar alguém, né? Carisma é ensinável, né? Então, aqui não é que vai ser da noite pro dia, é uma coisa que exige dedicação, esforço, né? Muitas vezes mentoria, vida, né? como tudo na vida. A não ser que você seja o gênio que nasceu com aquela habilidade de jogar bola. Tem o pessoal do dom que existe em todo segmento tem. Natural. Sim. Mas vamos pensar em uma pós-graduação ali, 2 aninhos de treino, o cara fica bom. Fica, e o quanto ele vai se dedicar para aquilo. E a liderança é uma coisa que você está aprendendo para sempre, para todo sempre. E não significa que você vai conseguir inspirar todos os seus profissionais, que você vai conseguir facilitar a evolução de todos, porque também tem um profissional que não quer, ou que não está no momento dele. A gente só ajuda quem quer ser ajudado? Exatamente, é sempre uma via de mão dupla, né? Eu não tenho posso ser o melhor trainer, o melhor psicólogo, o melhor gestor. Se a outra pessoa do outro lado entender que não é o momento dela, que ela não quer, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Um bom líder sabe identificar isso e até fazer uma demissão? Sabe, e tem. E eu falo, a demissão feita corretamente é a melhor coisa que pode acontecer pro negócio. Demita seus funcionários. Não, olha lá, ele quer ser cancelado. Né, uma demissão bem feita é a melhor coisa. É um problema o empresário que também deixa o profissional ruim dentro da empresa. Ele tem um prazo. Todo mundo. Tem que ter um prazo para desenvolver. Eu acho, né, tem que estipular, 3 meses. É isso. Tem esse prazo aqui, a gente faz o trabalho de desenvolvimento da liderança. Se a pessoa não se desenvolver nada, a gente vê pessoas que já estão no cargo de líder e tem uma oportunidade ali, né, com o trabalho da consultoria, porque a gente entra e dá a mão pra pessoa. E a pessoa não se move. Infelizmente. É triste, né? Porque aí é uma escolha que a empresa precisa fazer também. Infelizmente, né? É muito triste. E precisa fazer alguma coisa, porque aquilo ali motiva os outros. A não terem, influencia o ambiente, a cultura, tudo. Sim. E aí entra o fator, né? Você colocou, óbvio que a busca da empresa é o lucro, aí você cria o estereótipo do malvadão, só quer o lucro. Aí eu contrato uma consultoria para trazer o humano para melhorar, o lucro tá dependendo disso. Aí o cara não anda também. Aí fica nesse conflito. E é por isso que vocês têm que tomar uma decisão, porque aquele profissional, ele não só tá não entregando, quanto ele tá desengajando os outros, né? E o quanto ele tá ocupando o lugar de uma pessoa que poderia estar produzindo e poderia estar sendo feliz naquele movimento. Porque ninguém que não está entregando também é feliz, ser saudável mentalmente, né? A natureza nos dotou da questão da produtividade, da dignidade, de entregar, né, de servir com as nossas potencialidades. Todo mundo quer fazer coisas para se ver realizado naquilo, né? E essa é uma dinâmica nova, inclusive, do futuro do trabalho, porque antes o trabalho era visto como alguma coisa só penosa, meu Deus, né, o suor do seu trabalho, aquela coisa toda, né, que a gente tinha, o estereótipo. E hoje a gente, é claro que a gente sabe, né, a gente tem grande parte da população que ainda não tem um direito de escolha, tem que trabalhar para sobreviver, esse é um ponto. Mas existe muito a discussão da questão de eu quero trabalhar em algo que me represente. Aquele trabalho é mais do que o dinheiro, ele precisa me representar, né? E aí, à medida que você se desenvolve, você imprime um novo eu, e aí você quer mostrar aquele novo eu para as pessoas, e aí você se desenvolve mais, você imprime, e esse é o sentido do trabalho que começa a ser discutido. Né? Quem acha que trabalho é só dinheiro ainda tem uma visão muito equivocada do trabalho. O trabalho vai para além, né? Vai para muito além, o significado do trabalho. E a gente vem acompanhando nos últimos 20 anos essa mudança de mentalidade acerca da visão do trabalho. Né? Você falando em mudança de mentalidade na visão do trabalho, como que é lidar com a famosa Gen Z, geração Z? Gen Z. Porque assim, eu imagino que vocês pegam uma consultoria daquele líder que está travado e daquele líder novo que chegou na liderança também não sabe bolhufas, e o operacional, que a gente tá falando de propósito, às vezes o cara dessa geração tá com mais propósito claro na cabeça dele do que os antigos. Sim, e tem os dois extremos, né? Tem aquela geração que chega cheia de energia também, que quer fazer acontecer, também não vamos generalizar, não são todos, né? Que é muito legal. Tem lugar que a gente vai, que a gente vê os novos, né, puxando a galera pra cima, porque eles querem fazer acontecer, aí tá aquele lá acomodado, tá lá há 30 anos na empresa, que ou ele se movimenta ou
movimentam com ele, porque ele começa a ver o movimento dos jovens e aí ele começa a se destacar de forma negativa dentro da empresa, né? Ou vai junto ou cai fora. Então tem esses dois extremos. Tem essa geração que chega também arrebentando muito positivamente, que é bem bacana, e tem os que tem uma dificuldade ainda de se adequar no mercado de trabalho, que dá um pouquinho de trabalho. Acho que a gente tem uma discussão boa. Isso é só essa geração? Sempre foi assim? Não, eu acho que assim, ó, tem uma discussão boa aí, né? Porque a gente tá vivendo um momento que a gente, né, diz que é meio esquizofrênico. Por quê? Eu também acho. A gente tem dentro das empresas ainda, a gente tem a geração dos nossos pais, estão lá e tal, e aquela geração do trabalho, do suor, vão ficar anos aqui e tal. A gente tem uma liderança, né, que tá no meio do caminho, que é essa faixa etária de 40 anos, que já entendeu que nem é só suor, sangue e lágrimas, que o trabalho também tem que dar satisfação, também tem que ter equilíbrio e qualidade de vida, que geralmente é a galera da liderança atual. E tem os Gen Zs chegando que se dá negócio de dinheiro, eu quero ter qualidade de vida, tempo pra fazer academia, andar de bicicleta, tempo com a minha família, esse negócio de ficar trabalhando só por dinheiro, isso daí não tem nada a ver, né? Então você tem uma liderança no meio do caminho, você tem a geração mais jovem chegando com outro modelo do que quer pra vida, não quero comprar casa, carro, quero dinheiro pra viajar, né? Pra explorar, enfim, novas experiências. Só que você tem nos grandes conselhos ainda a geração Baby Boomer, que é resultado engenheiro, resultado métrica, linguagem do dinheiro, tá. Então pensa como é que tá esse negócio, completamente esquizofrênico, tá cada um pensando uma coisa, né? Então a gente tá vivendo salada de fruta. Então assim, esse negócio não é simples essa matemática não é tão simples É assim. empresa por empresa que tem que trabalhar. E aí a gente tem que tentar, né, meio que dar o que todo mundo quer, né, dentro das possibilidades. E ainda ter lucro. Né? Ou seja, fazer se a geração Baby Boomer entender que ou ele começa a tratar o profissional de um modo melhor, diferente, criar condições de trabalho, no estudo de NR, etc., né, criar bem-estar, estruturas mais dignas e etc., dar chances de reconhecimento e desenvolvimento, ou ele também não vai ter o lucro que ele quer. Não adianta só botar engenheiro dentro da empresa, engenharia, não adianta, não é isso, que ainda tem isso. Engenheiro é importante, não é isso, então, mas, né, não é só isso. Você é engenheiro, mas é isso, a gente ainda tem mentalidade. Eu lembro que construíram uma empresa que o conselho era Baby Boomer, era isso, dependendo deles, era pra contratar engenheiro. Ah, mas eu preciso de alguém pra uma máquina que eu falei, engenheiro. Põe lá, não, mas calma, eu preciso de alguém pra trabalhar no RH. Um engenheiro de produção é bom pra trabalhar no RH. Gente, você acha que é só engenheiro que é bom? Ainda é uma mentalidade, né? Eles são excepcionais, né? Porque o engenheiro traz, né? Tem essa mentalidade processual e tal, é muito bacana. Mas calma, né, gente? Tem outras... tudo tende ao equilíbrio, né? Tudo tende ao equilíbrio. E aí tem um outro fator que é a provocação, né? Você contratou uma consultoria e aí quando chega aqui você tá batendo de frente com a consultoria. Você fala, cara, não faz sentido. Você contratou a consultoria, senta aqui, ó. Esse é meu problema, trabalhe. Agora, esse é meu problema e eu quero só engenheiro. Então contrate seus engenheiros. Faz sua vontade, sem precisar pagar. A coisa é sua, não gasta comigo. E tem um monte de engenharia diferente aí, pode escolher. Escolhe aí, ó, tá aqui, eu faço o processo pra você quiser. Exatamente. E tem mesmo, né? E às vezes a gente tem que conscientizar, às vezes não, né? A diretoria. A gente também faz os feedbacks duros com a diretoria, a gente avisa, claro, vamos fazer uma conversa difícil agora. Porque você já começa a preparar o cara, até pra ele entender que ali, naquele momento, naquela conversa, ele não é o senhor de tudo, né? Por quê? Porque começa a acontecer um tipo de arrogância natural, natural e inconsciente, e a gente fala isso porque a gente também tem negócio, então, né, começa a acontecer uma arrogância natural do empresário, do empreendedor, de que como ele soubesse tudo, ele sabe tudo, ele tem todas as respostas, e do jeito dele funcionou até aqui, então ele é o sabedor de todas as coisas. Então por que você me chamou? Você já chegou a falar pra algum contratante assim, olha, e por que você me contratou então? Você tá queimando seu dinheiro? Eu já demiti um cliente. Eu demiti um cliente uma vez, né, porque realmente passou de todo, né, das questões éticas, né, xingar o próprio gerente numa reunião, mandar calar a boca, quer dizer, uma reunião com o cliente, né, o gerente dele. Então assim, você fala, esse tipo de coisa não tem o que você possa fazer, não há trabalho que você possa fazer dentro da empresa. Você falou pra ele, só continua quando você tiver que vender sua empresa e falir, eu volto, Não, e foi mais ou menos isso. Mas é interessante que eu vi um tempo atrás que ele realmente terceirizou, né, a mão de obra dele. Quer dizer, ele continua, ele tem um negócio, mas agora a operação dele é terceirizada. E ele entendeu. E é interessante porque ele sabia, né? E ele mesmo falava, não, eu sei que o problema da minha empresa sou eu, porque você não é a primeira consultora que fala isso. Mas então, assim, uma negação, né? Até a pessoa entender, às vezes demora. Queimou uma grana nesse processo. Queimou, mas... Os 12 passos do ar.
Um dia de cada vez, vamos lá. Não xingue ninguém hoje, não mande ninguém calar a boca, vou fazer cartilha. Né? Então, assim, mas acontece. Mas a gente faz essas conversas com os diretores do tipo, olha, há uma arrogância natural, para que ele, né, vá entendendo, porque tudo é a forma de falar, né? A gente fala muitas coisas para eles, né, nesse ponto. Assim como, olha, toda empresa tem um time que é uma força de trabalho, que puxa a empresa para cima. Toda empresa tem um grupo de pessoas que é aquele que puxa a empresa para cima, um negócio para ser comprometido, que pode contar, que tá Faz afim, acontecer. que brilha o olho. E a gente precisa saber quem são e precisa trabalhar com esse time, não dá para largar. E toda empresa também tem um time que puxa para baixo. Né? Então a gente precisa começar a ter clareza das coisas. Só que se eu ficar na posição da arrogância, do que eu sei tudo, que eu não preciso de ninguém, que qualquer coisa que deu errado você manda embora, etc. Nós nunca bateremos no vazio. Nessa sociedade de agora bateremos. Pode ser que há 50 anos atrás não, mas hoje a linguagem é outra. Né? Falando de todo esse tema aqui, a gente tem uma instrução normativa que saiu recente que acho que vocês estão vivendo ela. Sim. NR1? NR1, isso. Fala um pouco pra gente dessa NR, como que vocês trabalham hoje. Tá uma loucura, né? Eu entreguei pra Deus. Eu falei assim, não quero nem saber muito. Tá engraçado até esse negócio, porque surgiu aí a questão da norma, a Ani consegue falar com mais detalhes, assim, mas surgiu essa questão da norma que ela pode explicar um pouco melhor, mas assim, a galera tá entendendo que você tem que botar psicólogo clínico dentro da empresa e pagar terapia pra todo mundo. E não tem nada a ver com isso. Calma, pelo amor de Deus. Né? Já tem cliente nosso que falou, viu? Tô contratando um psicólogo aqui pra fazer terapia dentro da empresa. Não é isso. Calma. Por quê? Mídia, né? Mas é uma questão seríssima que a gente precisa abordar, né? É uma norma regulamentadora que já existe há muito tempo. Porém, ela entrou em vigor e o texto dela foi atualizado agora recentemente. Então, o que vai entrar em vigor agora, que está todo mundo desesperado, é a atualização do texto, dia 26 agora de maio. Então, a atualização do texto deixa bem claro que todas as empresas precisam cuidar não só da saúde física do funcionário. Do mesmo jeito que ele precisa de cuidar se tem um ruído dentro da empresa e pode causar algum dano para a pessoa, físico, ele tem que cuidar do que acontece dentro da empresa que pode causar um dano emocional para a pessoa, né? E isso já era para ser assim desde sempre, né? Só que na prática não funciona, porque ninguém fiscaliza. Infelizmente, e eles vão deixando para lá e não quer mexer para não gerar problemas para a empresa. Porém, agora a fiscalização vai ficar em cima, porque agora o texto está bem explicativo, né? E não tem como falar, não entendi, não sabia que era isso. Então, mas que pontos que seriam abordados? Porque quando a gente fala de pessoas e emocional, é muito subjetivo. E aí, como parametrizar isso? Como eu sei que a minha empresa como que a empresa está faz atendendo esse a necessidade? Você comentou, não precisa contratar um psicólogo clínico, mas o que eu preciso fazer? Então, exatamente essa pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de clima, pesquisas constantes na empresa, você vai entender o que está acontecendo, porque ali você vai conhecendo profundamente o funcionário, você vai entender, às vezes a pessoa não está produzindo e pode ser que seja um problema, assim, a liderança é muito rígida, cobra metas inatingíveis e aquilo ali está desmotivando a pessoa não consegue fazer mais nada, como pode ser um problema pessoal. E ali no dia a dia, por isso que o líder tem que estar bem preparado para ele entender o que está acontecendo com o funcionário, com a equipe dele. Né, com o colaborador dele, porque ali no dia a dia ele vai entendendo. E tem documentação, a pessoa entrou na empresa, ela fez o PGR, PCMSO, então ela não trouxe nenhum problema externo, ou ela já trouxe um problema externo. É claro que às vezes a pessoa não vai falar. Vou falar num exame admissional que eu tomo um remédio controlado. Porém, hoje em dia, o governo também tem como puxar, né? Ele tem como rastrear pelo sistema mesmo do governo, do SUS, esse tipo de coisa. Então, acho que talvez a fiscalização vai ficar mais focado assim, mas eles também vão conseguir mapear isso, né, porque senão vai virar bagunça. Todo mundo vai falar assim, eu tô com depressão porque eu tô na empresa. E não é bem assim. Então, cômodo, né? Tem como a empresa, tem como o governo mapear isso se ela quiser, sabe? Então, acho que vai depender do governo por isso. Mas não é, vou te falar, pelo que a gente andou estudando aí pelos fiscais que vão atuar nessa área, não é intenção, né, não sei, a intenção por trás do governo a gente nunca vai saber, mas não é intenção de chegar lá e punir, ficar dando multa pra todo mundo
embora isso pode ser que vire. Porque também vira um problema ruim pro mercado. Você vai começar a demitir, fechar a empresa, não vai dar certo. Então, eu não vou abrir empresa porque eu tenho mais uma dor de cabeça para lidar. E não é o foco esse, sabe? Não é o foco eu chegar lá e começar a multar. Mas é o foco em entender se as empresas estão aplicando esse tipo de comportamento. Não é só um documento que eu tenho que mandar para contabilidade, que eu tenho que mandar porque eu tenho que o médico da segurança do trabalho tem que assinar falando que tá tudo ok na minha empresa. A empresa precisa adotar essa cultura de cuidar das pessoas, de cuidar verdadeiramente. Então vai ter que ter líderes mais bem preparados. Só te interrompendo, porque, como a gente disse, cada um é cada um. Aí chega um lá que você disse, eu tenho um líder que cobra metas muito agressivas e é difícil. Para um pode ser um problema, para o outro, vambora. Né? São pessoas distintas que lidam com essa informação de maneiras distintas. Por isso a pesquisa, né? Então, por exemplo, o que a norma vai exigir? Que a empresa faça algumas pesquisas. Então, o diagnóstico, a pesquisa de clima, precisa ser uma constante a partir de então, porque aí não é uma pessoa me dizendo, de repente. Aí eu tenho um dado, olha, tantos por cento da equipe está me dizendo que as cobranças são excessivas, né? Que a liderança não dá autonomia, que ela tem uma cobrança muito excessiva, que existe sobrecarga de trabalho, que a pessoa não tem os equipamentos necessários, que as relações são extremamente tóxicas. Então tá lá, né? Inclusive e a aí norma... você começa a formar o histórico, né? Teoricamente esse histórico tinha que estar pronto. Tá vendo que não tá vendo que não é a pesquisa, não é a psicologia clínica neste caso, né? A empresa pode apoiar caso o profissional tenha algum problema, está com depressão, está com isso, a empresa pode direcionar um psicólogo clínico, importantíssimo, mas não é isso. A empresa precisa cuidar de ser empresa, ela precisa ser uma empresa que tem práticas boas de gestão, de saúde mental, de bem-estar, porque a saúde ela é muito mais do que a saúde física. A saúde compõe toda a saúde física, psicológica, relacionada a bem-estar físico e psicológico e social. Então, olha só, né? Eu tô falando da pessoa em todo o seu estado de ser. Então, a empresa, coisa que a gente está discutindo aqui, de preparar as lideranças, quesito básico. Então, a gente fica preocupado com a norma, mas ao mesmo tempo, ela pode ser um baita de um empurrão para as organizações. Se as pessoas, né? Se as empresas entenderem a importância disso, o salto não vai só ser na quantidade de afastamento, que é onde o governo está de olho, né? Por quê? Porque a gente teve, o dado de 2024, 500 milhão de pessoas afastadas por transtornos mentais. A Organização Mundial da Saúde já tinha falado que até 2030 as doenças mentais seriam as primeiras, as mais causadoras de afastamento. Ela já é a segunda, né? Só que esse dado já tá vindo. 2027 vai ser o primeiro motivo de afastamento no Brasil, vai ser doença, não só no Brasil, vai ser as doenças, os transtornos ansiosos, mentais, psicológicos, etc. Então, em 23 eram cerca de 200 mil pessoas. 24 foi para quase 500 mil de pessoas. Quase que dobrou. Foi 68% de aumento, né? Nos últimos 10 anos foi o maior índice da história. Foi um negócio, por isso que a Previdência tá desesperada, porque, viu? Eu já não consigo pagar os aposentados normal. Exatamente, imagina. Olha, é quase que eles fizeram um cálculo, mais de R$1 trilhão por ano, porque essas pessoas estão deixando de produzir. Então, assim, gente, já não temos, né? Já temos problemas sérios. Nosso nível de produtividade já mundialmente comparado. Então, por que o governo vem com essa norma? Pessoal, ou empresa, né? Faz o teu trabalho direitinho, porque não vai ser só um impacto na diminuir afastamento, vai ser um impacto muito positivo no ambiente organizacional. Se você fizer o negócio direito, não para inglês ver, né? Então criar lá um canal de comunicação aberto, onde o profissional realmente possa dar sugestão e tal, fazer pesquisa constante, preparar suas lideranças e medir os indicadores, turnover, absenteísmo, satisfação, são coisas básicas. E esses controles são o quê? São mensais? Essas pesquisas de clima são trimestrais, semestrais? Qual que é a recomendação? Então, assim? Existe isso? Ainda não tem uma recomendação. Falando de NR, ainda não tem uma recomendação. Vocês, não tem como, né? A gente sugere que essa pesquisa maior, que essa que a gente faz, que envolve cultura e tal, seja feita uma vez no ano. Mas existem pequenas pesquisas, por exemplo, de liderança, que o ideal é que se faça mensal. Por quê? Porque você mede, no final do mês, você já faz um bate-papo com o líder. Viu? Essa questão aqui apareceu, essa aqui apareceu. Bate-papo. Se eu tiver... não tem uma RH acumular, né? Não deixa acumular. Não precisa esperar 6 meses. O cara já foi embora, já teve burnout, crise de estresse e tal, né? Então tem várias formas de fazer isso. Poxa, todo mês você faz uma avaliação. Que bacana. Não é pra oprimir, é pra gerar um bate-papo do líder com a galera. Pessoal, o que a gente precisa ajustar? Precisa melhorar e tal. Que bacana que é isso. O líder cresce, a equipe confia no líder, né? Então, em si, se funcionar, é muito bacana. Os níveis de produtividade na empresa vão subir absurdamente. Na sua fala tem um pontinho ali, ó. Se funcionar, é esse momento. Porque
eu sou muito cético com o governo e cada vez eu me decepciono mais. Não vou ficar aqui lamuriando nas questões políticas. Deixa acabar o episódio. Mas é isso, é o se. Tipo, toda lei, eu até acredito que toda lei surja com um intuito muito legalzinho. Positivo, né? Mas parece que, eu não sei, assim, eu sou cético. E aí tem o ponto do brasileiro aproveitador. O cara pode usar aquilo como... Se as pessoas usarem isso a seu favor, as empresas e as pessoas, vai ser uma maravilha. Porque é tudo que a gente quer, um ambiente de trabalho legal, né, confortável para todo mundo, respeitoso, que é o que deveria ser desde sempre, independente de lei, né? Que é isso, a gente trabalha com isso para esse objetivo, desde sempre, independente de lei ou não. Porque a gente acredita que precisa, né, pensar no ser humano, precisa desenvolver as pessoas. A empresa precisa olhar para o humano, que não é máquina, né? As pessoas não são máquina. Que o Brasil é tão torto. Mas assim, é uma essas questões, porque é os dois extremos, né? É o patrão extremo que, tipo, acha que é máquina e bate e tá sempre forçando. E tem o funcionário que vai chegar lá e falar, cara, eu tô cansado, eu preciso me afastar um pouco. Quer saber uma coisa aqui? Vou tacar um processinho, falar que eu... Mas você sabe que é por isso que entra também dentro do nosso trabalho, as empresas precisam ter regras claras dentro da empresa, né? E aí, tendo as regras, ali, aí a minha cultura estabelecida, ali eles vão poder falar, isso aqui é aceitável, isso aqui não é. Isso aqui é mau caratismo do funcionário. Isso tá claro. E a gente não é que você tem que chegar lá e passar a mão, não é isso. A gente inclusive ensina as lideranças a fazerem conversas difíceis, porque aquilo, se bem feita, se feita com técnica, com estrutura, com olhar humano, respeitoso para a pessoa, aquilo alavanca a vida da pessoa. Fala, os melhores feedbacks, os mais honestos, são feitos por líderes que sabem exercer liderança. Aqueles feedbacks que a gente ouviu na vida, que a gente nunca mais esqueceu, que deu um salto na nossa vida, em geral foram essas pessoas que tiveram, isso aqui precisa melhorar. Não dá pra você ser assim na vida, vai bater vazio, né? É o melhor, você sai de lá, né, chateado, a hora que você escuta, tá, mas faz uma reflexão. Um pouquinho. E aquilo te dá uma virada, você fala, cara, não aceito ser assim, não posso, é verdade o que ele tá falando, né? Isso é pra vida, todos nós precisamos de líderes mentores, né, que se preocupam com o desenvolvimento mesmo da pessoa, e puxar a evolução. Agora, se a gente virar um monte de bobo também, tá tudo bem, tudo aceitável, ninguém vai evoluir, não é isso, né? É um trabalho humanizado, mas... É um malabarismo ali. Humanizado, mas a gente faz a pessoa refletir, que é na responsabilidade dela também. Eu imagino que no seu processo vocês acabam, olha, isso aqui você vai ter que demitir. Sim, acontece. Às vezes 1, 2, às vezes nenhum, mas às vezes... não é super quantidade, porque todo mundo, a gente tem um movimento. A gente gosta de dar oportunidade, tentar ajudar. Porque o processo também, eu imagino que não seja, tipo, curto, né? É um processo mais longo. E a gente gosta muito de trabalhar com um quadro, que a gente sempre incentiva isso aos nossos líderes que a gente treina. Tenha sempre um quadro, né? Sempre. Mesmo que for mental, de quem são aqueles profissionais, são esse time que é a força de trabalho, que puxa a área, tal. Entendam quem são aqueles, sabe aquele pessoal que entrega? Ele entrega o dele, não faz nem mais. Tenha esses daqui também em vista, porque esse aqui pode virar um grande problema por conta da terceira coluna, que são aqueles, você já sabe que você tem que atuar mais ativamente para trazer para cá, mas se não for possível, dê um prazo para esses profissionais, né? Dê um prazo para eles, faça o que precisa ser feito em termos de desenvolvimento, dê feedback, e acompanha, né? E execute, entre aspas, a punição prevista. Exatamente. Por quê? Porque senão você perde... Executa a pessoa, sem falar, né? Executa a pessoa. Cabeça de lado. Chega aí. Botou a guilhotina lá no... Do jeito... do estilo Game of Thrones, não sei. Então, assim, o que acontece? Você precisa ter esse quadro na sua cabeça constantemente. A gente faz isso na consultoria, né? Quando a gente entra na empresa. Quem são os profissionais, e os líderes em geral, que a gente olha, que são aqueles que a gente já entendeu, que a gente já estão no processo, no movimento, que a gente, quem tá aí em cima do muro, que precisa convencer, e quem que são os que se posicionaram contra. Os que se posicionaram contra, não é que a gente vai largar, demite, arranca a cabeça. Não, a gente vai atuar fortemente, fazer tudo que a gente precisa fazer. Ninguém também não é responsável o líder demitir sem ter atuado como líder. Então ele precisa dar feedback honesto, ele precisa chamar pra si, ele precisa acompanhar de perto, ele precisa fazer tudo que estiver no controle dele. Tem que ter um critério pra demissão. Tem que ter um critério. E no final das contas, né, nem é a empresa que demite, às vezes a pessoa se demite, né? A maioria das vezes. O que acontece? A gente dá muita oportunidade, né? Não que isso esteja na
nossas mãos. Mas a gente ali, como consultoria, a gente vai implantando projetos dentro da empresa. E aí a gente começa a criar projetos que eles têm que se dispor para fazer. A gente não vai falar, você vai fazer isso, Não, eles que se mostram interessados e entram nos projetos. E tem aqueles que entram com sangue nos olhos, tem aqueles que vão porque vê o outro indo, e tem aqueles que nem vão. Ou que vão uma vez, depois não aparecem nunca mais, né? Então ali eles mesmos já... Fica claro. Uma autoseleção. Fica claro. Porque a gente já tinha uma percepção, tem uns que a gente sabe que vai dar muito certo, tem uns que a gente nem cria expectativa e se surpreende, né? E tem isso que você falou, né? Porque eles começam a ver a empresa em movimento e fica cada vez mais claro quem são aqueles que não querem. E aí ninguém quer ser o diferentão, né? E aí eles mesmos começam a pedir pra sair, ou ver que não se encaixam mais. Então acontece isso também, né? A empresa às vezes não precisa demitir. Eles veem todo mundo em vez de evolução, eu não quero isso pra mim, então eu opto por sair. Acontece bastante. Então demissão é mesmo, em último caso, fazendo com responsabilidade, mas se precisar fazer, tem que fazer. E é legal também quando a gente pega uns que estão super desmotivados e a gente vê um potencial na pessoa, e a gente fala pro dono, ó, você não pode perder essa pessoa. Vários, né, são muito bons, a gente dá um feedback pra eles. E aí começa a fazer algum trabalho com a pessoa e você vê a pessoa voando, assim, é muito gostoso também, né? Eu queria entender um pouquinho mais da questão da cultura da empresa. Até tentei ler um livro que é do Salib, né? Acho que é Código da Cultura, se não me engano, alguma coisa assim. E eu achei muito maçante, não dei conta. Eu li o Gestão da Manhã, muito bom, mas o Código da Cultura não dei conta. Achei meio cansativo. Mas o que é a cultura? Ela é dinâmica, ela é estática, vem do líder, vem do dono, vem da equipe. Como que funciona isso? Como estabelece uma cultura dentro de uma empresa? Quais são os parâmetros também? Geralmente ela vem com aspectos muito fortes da liderança do fundador, né, dos fundadores. Então, se um cara era um cara que geralmente era inovador, visionário, criativo, ele começa a puxar, né, aquela primeira liderança ou o primeiro time dele assim, aquele comportamento ele vai se replicando, porque nós somos seres de hábitos, né? A gente vai criando hábitos automáticos na nossa vida, mas esse automatismo em algum momento ele foi puxado por alguém, né? Então, em geral, a empresa, ela é sim um reflexo dos donos, né? Então, os comportamentos que eles valorizavam acaba aqui permeando a empresa. Inclusive, e esses comportamentos são baseados em diversas crenças, valores deles, etc. Inclusive, essa questão de que se eu não estiver lá, por exemplo, a empresa não funciona. Né? O olho do dono que engorda o boi. Isso, essas falas, essas frases que a gente vai ouvindo. Então, isso vai se replicando. E daí vem, inclusive, as práticas de gestão de comando e controle, né? Porque, peraí, se eu não estiver lá olhando, a pessoa tá fazendo, microgerenciando ela, não vai sair. Então, a cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos, de comportamentos, que não é estática, ela é dinâmica, sim, só que ela demora muito para fazer algumas evoluções ou alguns retrocessos, mas também faz retrocesso, né? Porque, por exemplo, as grandes organizações que vão, né, gerando novas lideranças, elas começam a ter uma mistura de comportamentos dos seres que são a representação do que se valoriza, que são os diretores e tal. Quanto mais alto você tá na estrutura da empresa, mais você representa. Mais tudo que você faz, fala, come, se move, etc., é simbólico para quem tá daquela organização, né? Quanto maior a tua estrutura, teu cargo na estrutura organizacional, mais você representa para o negócio. Mais o que você faz é valorizado e o que você não gosta deixa de ser valorizado. Então não faz, né? É muito representativo. É um exemplo mesmo. Liderar pelo poder sobre isso, né? Tem um poder sobre isso. Então as pessoas vão se ajustando, porque ninguém quer desagradar líder por diversos fatores. Então as pessoas vão se ajustando com o seu jeito. Que jeito você gosta? Pode reparar, a gente não faz essa leitura, não se liga? Como que você quer que faça? Como você gosta, como você quer que faça. Não é como é o certo a ser feito, é como você gosta, né? E aí a gente vai criando hábitos de comportamento. Existe só um modelo de cultura que permeia a empresa? Não, são vários, principalmente as que nunca fizeram um trabalho de cultura, né? Porque aí uma área tem uma cultura, outra tem outra que você vê a empresa está empacada. Por quê? Porque tá cada um puxando todo mundo. Gera um conflito. Vocês atuam fortemente nesse âmbito de cultura. Se também. Você gosta de estudar, e um livro mais prático é um livro que chama Walking the Talk, da Caroline Taylor. Não é um livro tão mais... Eu acho que me parece que agora foi lançada uma outra edição aqui no Brasil, mas estava muito difícil de achar. Como que é o nome? Walking the Talk. E ela ela não é brasileira, mas ela fez esse trabalho de evolução cultural em grandes empresas aqui no Brasil, e ela é muito prática. O objetivo do livro dela é prático, então ela vai mostrando exatamente como é que ela ia trabalhando a evolução cultural nas empresas. Legal. É um livro que você vai gostar muito de ler, é um livro que eu tenho como um tesouro, assim, tá velhinho lá, não sei o que. Mas ele é um tesouro para quem gosta de estudar cultura, que ela fala inclusive dos movimentos que ela faz dentro da empresa e tal, para começar a trabalhar essas questões de evolução cultural. É bem bacana. E acontece muito
muito também até das empresas procurarem consultoria, geralmente acontece um choque, né, de cultura. Porque às vezes troca o gestor e aí tinha o pessoal que estava lá, era acostumado com a cultura da gestão anterior ou da anterior e vai passando várias Principalmente pessoas. quando tem M&A, né, alguma coisa assim, nossa, muda completamente. É um negócio, aí cuidado dá aquela que tem que ter. crise, aquele choque, e aí eles não sabem o que fazer. Geralmente contratam a consultoria, porque Perde identidade, né? Eu acho que passou alguém aqui, acho que foi o Fábio que falou essa questão, né, de trazer as pessoas como também para a estratégia da empresa, né? Porque ele falou que o Fábio ele tem uma consultoria também aqui em Piracicaba e ele falou muito desse aspecto, que às vezes a diretoria senta para montar a estratégia da empresa e não toca em nada de pessoas e cultura. E aí eu penso, valores, metas de venda, quanto que eu quero crescer e pessoas. Não serve pra nada. Aí você não executa, né? Não consegue. Não consegue. É a famosa frase do Drucker lá, Peter Drucker, né? A cultura vai engolir a estratégia no café da manhã. Ela vai, né? Então, se você faz um planejamento estratégico só com a liderança, só com a diretoria, é um perigo muito grande. Convida os líderes, né? Por mais que a estratégia venha da diretoria, mas convida as lideranças da empresa e, de repente, os profissionais promissores, os potenciais, que são influenciadores da empresa, para construir as ações práticas junto. Bom, gente, a gente quer chegar a isso aqui, então que tipo de comportamento a gente tem que ter? Primeiro que você já está fazendo ali uma mudança de mentalidade, porque todo mundo vai chegar no consenso, e a hora que um vê e o outro vê um comportamento que não conversa com aquilo ali, já vai pegar na hora, né? Não é só um diretor achando que vai mudar o mundo sozinho, não irá, né? Ele tem um time que está preparado, porque participou daquilo, que construiu junto, que construiu que comportamento a gente vai valorizar, quais práticas de gestão a gente vai pensar, como as coisas são feitas aqui. Não é um trabalho fácil nem simples de fazer, mas ele é gostoso. Se você envolve as lideranças, o processo de evolução cultural ele tem muito mais possibilidade de ter sucesso, porque é isso aí, a cultura vai engolir a estratégia do café da manhã. Porque se a cultura da alta gestão for uma e do cara do chão de fábrica não estiver alinhado, a empresa não vai funcionar. O cara do chão de fábrica segura. E ali vai ter funcionários com vários perfis. Porém, a empresa tem que ter estabelecido que tipo de cultura que ele quer focar e quer que a empresa trabalhe em prol daquilo. Porque aí ele vai até fazer as contratações de forma estratégica. Eu preciso de um profissional com esse perfil aqui, desse com perfil ali. E aí os perfis se conversam. Mas tem um exemplo prático disso. Tem uma empresa que a gente acompanha que é uma empresa familiar de muito tempo e que a cultura deles é muito quentinha, né? Muito da família, essa coisa da lealdade e tal. E interessante isso, porque o dono teve essa sacada e ele falou, bom, preciso contratar um gerente. Então o que eu vou fazer? A minha cultura é quentinha, eu não quero que ela deixe de ser quentinha, mas ela também não pode ser só quentinha, ela precisa ser focada em resultado, porque senão morre todo mundo abraçado. Como uma grande família. Fica todo mundo desempregado. Então o que a gente precisa fazer? Olha como é interessante esse aspecto da cultura, mas percebeu que a cultura tem os aspectos positivos e os negativos, como qualquer modelo de cultura. Então o que eu preciso fazer? Eu vou trazer um gerente que é um cara que foca no resultado, né? Com perfil comportamental, foco no resultado. Não é que eu não vou dar a noção de realidade pra ele. Olha, você não adianta você chegar aqui batendo na mesa e cobrar resultado, que você vai me causar aqui a demissão em massa. Mas aqui a cultura é assim, a galera vai engolir ele tal, e não sei o que, a galera vai engolir ele. A cultura é assim, tal. Eu quero que você use a sua capacidade, né, de trazer o resultado, de falar da linguagem do negócio, sem deixar as pessoas perderem o aspecto da família. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos sentar junto pra, por exemplo, o departamento comercial nunca falou de meta. Vamos começar a falar de meta, mas a gente vai fazer isso de uma forma bacana. No final, a gente vai premiar fazendo estourar balão, não sei o que e tal. Então, tipo, olha como é inteligente, né? Isso é inteligente. Então, eu comecei a colocar aspectos da linguagem do negócio, do resultado e tal, num ambiente de uma cultura muito familiar, muito clã, que a gente chama, né? Então, isso é uma evolução. É simples e fácil? Não. De vez em quando o dono olha e fala, viu, cuidado, ó, essa fala aqui foi muito assim, ajusta aqui. Mas é um ajuste constante. Era o dono que estava preocupado e consciente do que estava fazendo. Do que tá fazendo. Tinha clareza na cultura dele. Exatamente. Isso de cultura é que muito... não é a maioria. Que não. Cultura é um negócio, gente, olha... 10%. Olha, então, isso é muito, muito surreal, porque quando a gente vai... Eu fiquei muito tempo, 10 anos dentro de empresa grande. E empresa grande, multinacional, tem a questão do procedimento, né? Tem procedimento até pra ir no banheiro. Tudo. Mais oriental. Nossa. É que o coreano ele é um oriental diferente. A gente brinca que é o brasileiro dos orientais, tá? Ele vai se cancelar. Ainda assim, agora ele conseguiu. Ainda assim é muito mais coreano que brasileiro. Isso é. Mas tô me esforçando hoje.
Só que aí você tinha essa questão do procedimento. Então vinha da autogestão, uma reunião de procedimento, tem que seguir. Mas é aquilo que você falou. Você trocava o supervisor. Aí o supervisor já não pedia o procedimento tão quadradinho. Seguir o procedimento quadradinho demanda um tempo. Esse cara quer agilidade. E a gente ia pegando atalho no procedimento. Aí quando estourava na auditoria um questionamento, o cara vinha, você não tá seguindo, você pede pra gente entregar amanhã, não dá pra fazer. Você viu como é incoerente? É incoerente. Como que você implanta uma cultura ágil dentro de uma empresa extremamente burocrática? Não tem como, com processos muito estabelecidos, rígidos, não tem como. É um negócio completamente incoerente. São as práticas de gestão que vão contra a cultura e a empresa fica travada em muitos níveis. E aí, assim, era muito surreal isso, porque você falou, né, a empresa, por mais que ela tenha que dar autogestão, você tem os diretores e os supervisores que trazem essa cultura. A empresa, ela tinha uma dinâmica de trocar a diretoria a cada 4 anos. E, a cada 4 anos você mudava tudo. Você via um diretor que ele trabalhava de um jeito. Aí você perdia ali um tempo explicando, entendendo. Aí quando você acostumava, vinha outro. É o governo brasileiro. É o governo. E o problema é quando você tem um novo diretor que quer simplesmente eliminar tudo que veio antes. Ele não quer nem saber. É o governo brasileiro. E você fala, cara, exatamente, mas não é possível que a gente não aproveite nada do que foi feito, porque o que é 4 anos numa grande empresa? Nada, né? E a gente tinha muitos problemas, e às vezes era uma situação isso acontecia em todos os setores, né? Então às vezes era assim, um vinha e ele queria muito mostrar serviço. Então ele mandava você revisar tudo que foi feito nos últimos 4 anos pra ele achar erro. Porque era a forma dele, a gente tá perdendo dinheiro aqui, foi o cara que fez, eu peguei. Nossa. Se a gente fazia, voltava tudo. Nossa, gente. Eu acho que seu telefone tá tocando aí. Se desse, Agora tá é um alarme, não sei por que eu tenho um alarme 15 para 9 da noite. Beber água. Mas tá tudo bem, por enquanto. É complexo o negócio de cultura, né? Principalmente pra grande. Principalmente pra grande. E a pequena não tem. É muito duro. Como implementar uma cultura numa empresa pequena, familiar, assim? Pequena, vai, que menos de 10 pessoas, menos de 10 funcionários. Primeiro de tudo, você precisa criar as primeiras conversas de entendimento do que queremos, né? Do que a gente... Eu, por exemplo, sou sozinho. Eu tenho uma cultura da empresa. Claro que tem, a sua cultura é você. Como eu definir isso? Como eu entender isso? Entender, por exemplo, quais são os comportamentos, né? A gente chama de competência, mas na prática, quais os comportamentos que a gente valoriza aqui nessa empresa, né? Não é uma coisa simples de fazer, exige uma reflexão. Por isso que é sempre legal fazer com mais de uma pessoa, né? Porque um provoca o outro. Mas quais os comportamentos que a gente valoriza aqui e quais a gente não aceita, não valoriza, né? E tentar operacionalizar isso. Ou seja, te dar um exemplo prático. Geralmente, quando a gente começa com as maiores, a gente começa com as competências. Quais competências a gente quer ter aqui na empresa? Te dar um exemplo básico. Qualidade, por exemplo, né? Então, qualidade é uma competência que a gente quer. Mas o que é qualidade na prática? Quais comportamentos a gente está falando quando a gente está falando de qualidade nesta empresa? Pra gente é imprescindível entregar no prazo. Isso é um comportamento observável, né? Isso não tem como, não é subjetivo. Entregar no prazo é observar. Aí a gente passa para essa questão de operacionalizar, tornar em comportamento a competência que a gente quer. Dar ferramentas. Eu quero ser uma empresa inovadora, por exemplo, né? Eu quero trabalhar com inovação, quero ser disruptivo, quero ser pioneiro no meu mercado. Ótimo, vamos tentar operacionalizar essa competência. Quais são os comportamentos de uma empresa inovadora? Errar rápido, errar logo, não punir o erro, né? Porque não dá, essas coisas não caminham juntas. Não dá tempo. Então, percebe que exige uma dedicação. Vai ser uma vez só, né? Percebe que exige uma dedicação de se debruçar em cima do que é a competência, de como eu operacionalizo em cima dela. E aí, tendo isso claro, eu começo a replicar para as lideranças, para todo mundo trabalhar ali. E também vou criando práticas de gestão. Trago os líderes. Pessoal, vamos discutir aqui o que a gente faz hoje que está indo contra isso aqui que a gente está pregando, né? É um trabalho a várias mãos. Não, a gente tá fazendo isso, então sem workshops, aí você vai gerando os movimentos, aí recompensando profissionais que têm comportamentos que você gosta, tornando aquilo público, criando uns símbolos, né? Por exemplo, esse profissional que se destacou em tal comportamento, você vai lá e bota um negócio na mesa dele, todo mundo tá vendo. Então tem uma série de artefatos para você ir trabalhando essa evolução cultural. E no caso dele sozinho assim, talvez fosse mais fácil pensar como eu quero ser visto, qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham da minha empresa, que sou eu, né? E a partir daí, o que eu preciso fazer para ser visto dessa forma? O que eu não posso fazer? Pensar sempre em termos de comportamento, porque o comportamento ele é observável, não é subjetivo, né? Então, a interpretação pode até ser. É o que você fala, mas... é o que você faz, que as pessoas observam. Com certeza. E aí, as pessoas que você, se quiser, né, trazer outras pessoas para trabalhar com você, vão automaticamente, naturalmente, elas percebem o que te agrada ou não, elas vão, né, reproduzindo aquilo. Como os filhos, como tudo, né, que faz o que a gente faz e não o que a gente fala. Mas, mais uma vez, a minha analogia é que ter empresa e funcionários é como ter vários filhos, encaixou perfeitamente aqui. Mas porque no fundo até a família tem que dar resultado. O pai tem que dar resultado.
resultado como pai, o filho tem que dar resultado como filho. Todo mundo tem que dar resultado na vida, gente. A gente já treina em Então, casa. é claro que, né, o foco da família não é o lucro, mas é fazer as pessoas funcionarem na vida. Todo mundo cria um filho para que ele funcione na vida, né, viu? Seja independente, Seja autônomo. independente, autônomo, um bom cidadão, uma pessoa que tenha condição de ser, né, produtiva na vida, seja feliz, tal. Enfim, todo mundo tem resultado. Pode estar fazendo errado, mas o objetivo é esse, pelo menos na ideia, né? Exatamente, né? Em geral, você tá saudável mentalmente, não faz a coisa pensando, eu quero que você seja um preguiçoso, um genzi estereotipado. Geralmente todas Quero as que você ações têm fique uma aqui até boa os 40. intenção por trás, né? Todas as ações têm uma boa intenção. Às vezes É igual o por governo falta de brasileiro. conhecimento mesmo, falta de informação. O tipo, se eu não tiver aqui, não funciona. O olho do dono aqui engorda. Só eu que faço direito. Só eu, essas coisas que a gente acha que tá falando isso, uma coisa super Se boa. não fizer, não fica bom. Mas você vai aprendendo com a vida. Isso, Bom, gente. é difícil. Qual a cultura da Stockler? Cara, não, eu tô pensando nisso aí, não Vamos sei. analisar, colocar É porque assim, é quase como definir valores, cara. É muito complexo, você tem que pensar muito bem. E aquilo que Não você... é de prateleira. Não é de prateleira. Não dá pra Não pegar é. na internet, chat GPT, qual é a cultura da minha Qual a empresa? cultura? Vou descrever Traga-me meus textos para comportamentos falar aqui pra de você. missão, visão e valores pra mim. É muito. É bem prontinho lá. Tá bom, pode ser que é bonito. É complexo Não porque... funciona nada porque não se é o você- que é a realidade. Se você vende, por exemplo, dentro de empresas, eu tô ali na contabilidade, honestidade é um pilar para uma empresa. Aí beleza, honestidade é um pilar para uma empresa. cara Aí o sonega funcionário imposto. tem acesso e eu sonego imposto. Não é tão um pilar assim, né? Não é. Nunca foi. Você só tá achando que e aí eu o, tô falando. e o funcionário começa a olhar pra isso e fala, peraí, você sonega imposto e você fala de honestidade, então eu também consigo, eu posso chegar um dia mais Tem uma tarde. margem aqui pra Eu posso dar um migué aqui e falar que eu vim, não vim. E aí, como que você... É a contradição. é bem isso. E criar, de novo, por que o criar filho também tem muito essa relação, né? Porque eu vejo que às vezes eu falo alguma coisa com meu filho, e vocês também têm filhos, né? Então, não sei se já aconteceu com você, mas comigo meu filho já me cobrou de contradição. Não, De, tipo não. assim, eu tenho uma... Eles jogam, eles lançam Lucas. na nossa face. E aí hoje eu tenho são dois de gerações totalmente diferentes, um de 6 e um de 16. Aí eu tô criando a de 6 agora e de 16 horas e falo, pai, você não fez isso comigo. Hoje eu Eu tô tenho... ficando mais mole agora. Hoje eu tenho bom senso de dizer assim, cara, você foi a cobaia. Você foi meu MVP, eu errei aqui, tô melhorando aqui. Eu tô evoluindo. Exatamente. E aí eu tenho essa franqueza, mas tipo, na minha época, meu pai falou assim, cala a boca e segue. E foi assim com todos os filhos. E foi assim com todos os filhos, cala a boca e segue. Então. E é por isso que é importante você entender dentro do valor honestidade, pra gente é um valor honestidade. Tipo, do que eu tô falando na prática? Porque a honestidade também é um universo, gente. Sim. Do que eu estou falando? O que a gente tem como comportamento que atinge, que representa a honestidade quando eu tô falando aqui dentro da contabilidade? Do que eu tô falando? Sim. Essa discussão, a hora que você começa a fazer junto com eles, é o Fomentar. que começa a trazer clareza do que a gente fala, porque a honestidade, sei lá, talvez a honestidade pra mim é devolver 5 centavos de troco na bala que o cara me devolveu a mais. Pra você, não sonegar. É igual uma coisa da felicidade, né? Pra mim, felicidade pode ser almoçar com a minha família sem brigar. Pra você, pode ser ter 5 Sim. milhões por mês de, sei lá o que, renda passiva, né? Então, assim, quer dizer, cada um tem um conceito. uma régua, E a né? mesma coisa dos valores, da missão, né? É muito objetivo. Aquilo ali precisa aterrissar na empresa pra você começar a falar de valor. Precisa ser De real. cultura. Precisa aterrissar. Eu preciso dar clareza, ou pelo menos discutir junto com eles, pra gente ter uma clareza junto de que comportamentos a gente tá falando quando a gente tá falando desse tipo de cultura, de valor, de missão, né? Aí começa a ficar mais real, assim, né? Aí você constrói certo, né? Não é pegar no Google. Não posso falar. GPT... Esquece. Para. Vamos falar mal do chat GPT, vai. Não, Caramba. a gente gosta, a gente usa pra A caramba. gente usa pra caramba. Saber usar. Mas é que eu acho mas que se as você não pessoas... tiver uma inteligência, se você não souber do que você tá falando, você também... ele só te atrapalha. Meu Deus Porque do é céu. isso, tipo, chat GPT, me ajude a construir visão. Aí ele vai te trazer um texto ali, e você fala, não, mas eu discordo de... E aí você vai Primeiro que conversando. visão já vai. Não, Mas se você estiver disposto a dialogar com ele, talvez ele te ajude a... Beleza, aqui tá melhor. Agora, se você falar, me dá um texto pronto, ele te dá um texto pronto. É isso. E não vai A gente ainda significar precisa nada. ajudar o chat. Se a gente souber, né, minimamente... Que continue o que tá- assim. Senão ele vai ficar muito autônomo. Eu continuo dando bom dia e agradecendo. Eu também. Chat, você arrasou. Chat, você arrasou. Vocês viram a última, eu mandei no grupo, você viu isso aí? O carinha mandou pro chat GPT, chat, você conhece o Mário? Ele falou, que Mário? Aí eu... Fez a piada básica. A chat, eu caí como um bobo, agora é minha vez. Digita a casa, aí a pessoa digita a casa, aí ele manda latitude e longitude.
atitude. Ai, meu Deus. Onde você tá? O GPT mandou pro cubo. Aí o cara falou, eita, acho que ficou bravo. Deixa quieto, não vou mais Não vou mais brincar brincar com com você. ele. Não vou mais brincar com você, não. É surreal. Eu acho que no fundo ele deve estar assim, que piada idiota, só ele que tá achando que ele faz a merda. Eu já acho que deve ter alguma coisa assim ali por trás, né? Mas vamos ver daqui um tempinho. Mas na verdade, no fundo mesmo, as pessoas querem sentir acolhida, querem perceber esse toque humano de sensibilidade, né? Do outro lado, elas querem, porque tá tudo muito automatizado agora. Então, e é ótimo, a gente, né, super agradece, a gente gosta, a gente usa. Porém, as pessoas sentem falta. Eu tava falando hoje. É uma ferramenta, né? Com ela, que as pessoas estão necessitadas de ter esse contato humano de novo, Sim. porque ficou aquela febre. A pandemia deu uma quebrada, né, nesse negócio de tecnologia muito forte. Aí meio que o pessoal todo mundo de São tava Paulo gostando, vindo né? pro interior. Aí todo mundo meio assim, ai, que ótimo, né? Que, graças a Deus agora vamos conviver com tanta gente, não sei o quê. Só que agora parece que tá voltando. Todo mundo tá querendo ter esse contato, ter, né, relacionamento de verdade. A gente começa a ver, porque ela tá falando isso, inclusive, porque ela tava falando, tipo, eu tô falando coisa que ela leu, né? Vocês perceberam? Ela leu e ela tava me contando desse cansaço. Ela tava lendo alguma coisa de um cansaço de curso online, não sei o que lá online. As pessoas estão cansadas já, né? Tipo assim, porque vocês já perceberam quanto de curso a gente compra online e a gente assiste 2 vídeos e depois só nunca mais sabe daquilo ali. Sei bem como é isso. Né? Até porque a gente não tem a disciplina pra isso. Então a gente não foi criado, não tem a cultura, né? Agora, se tiver uma sala de aula que você tem um amigo, uma pessoa que você gosta, um professor que você admira, nossa, né? Claro, não é pra todos, tem as pessoas que são mais introspectivas, que preferem 100% home office. É o momento também da pessoa, né? Mas o que acontece é que começa a ver esses movimentos de um cansaço das lives, que foi um movimento muito forte, né? Dos cursos online, 100% online. Claro que é um caminho sem volta pra muita coisa. Pós-graduação, por exemplo, você já não acha mais pós-graduação presencial. Pode Quando procurar. muito é híbrido, né? Graduação, algumas são obrigatórias. Medicina, por exemplo, não dá pra fazer online. A gente acha, pelo menos até então. É claro que e é bom. Daqui a pouco não vai existir mais médico, né? Segundo estudos aí, ChatGPT já tá dominando, inclusive, né? E graças a Deus tem um online, porque senão a gente também não conseguia atender tanta demanda, né? Tanta demanda. Não, mas acho que tem pontos positivos e negativos. Tem que ter essa opção, sabe? Da humanização, assim. Somos seres sociáveis, né? Tem dia, por exemplo, que eu não quero falar com o humano, eu quero entrar no WhatsApp e conversar com o robozinho e achar a solução que eu preciso. E tem dia que o robozinho me manda mensagem, eu nem respondo, porque eu penso assim, não é uma pessoa mesmo. Hoje não. Se fosse a pessoa, eu ia ter educação de responder, a preocupação de não deixar a pessoa falando. Mas como é um robô, eu sei que é um robô, deixa ela. Sabe, assim? Então tem o meio termo, né? Tem que saber equilibrar esse ponto. Tudo isso só pra provocar essa reflexão do estamos querendo um pouco do quentinho, né? A gente tava falando de alguns clientes também que não querem mais tudo online. Mas não é online que vocês vão fazer, né? Essas falas já, não é online que vocês vão fazer. Vocês vão estar aqui, né? Com a gente. Tipo assim, não quero online. Quero que vocês estejam aqui presencialmente. Quando a gente tá lá dentro, a gente começa a conhecer a intimidade da empresa. Com certeza é muito diferente. A experiência do real é insubstituível. Vocês fizeram algum processo 100% online dentro de alguma empresa? Não, 100% não. A gente nem acredita, né? Acho que é igual uma coisa do mundo do trabalho. A gente gosta eu defendo muito o modelo híbrido. Acho que não tem também que voltar 100% as pessoas para a empresa. Acho que o modelo híbrido é super saudável para todos os perfis comportamentais, para o introspectivo e para o extrovertido. Para a cultura da empresa, então, nem se fala. Lógico, faz sentido. Para a cultura, então, nem se fala. Como é que você garante cultura? Ninguém nunca se vê, né? Nem sabe, negócio louco. Mas eu acho que nem 100% presencial, nem 100% home office. Não dá pra... É o radical, né? O radical é perigoso sempre, né? É isso, gente. É isso. Eu tenho mais uma pergunta. Um livro para quem quer aprender um pouco mais sobre liderança. É isso aí. Olha, nossa. Já vou anotar. Gente, é difícil falar de um, tá? Eu vou falar, porque eles Se quiser falar vários, pode falar vários também. É diferente. Olha, um que eu gosto bastante, que a gente geralmente indica, é o Pipeline da Liderança. Não sei se vocês conhecem, porque o Pipeline da Liderança, ele vai falar da liderança em vários níveis. Desde a primeira liderança, que é quando você faz a transição, né? Tipo, é o líder da base mesmo. E outra coisa é a segunda, terceira liderança. A hora que você para de ser líder da base, você vai ser líder de líder, né? Aí, outras competências. Ser líder de líderes é outra competência. Depois ele fala, você começa a ser líder de áreas, né? Então, é outra linguagem. A hora que você começa a ser líder de segmentos, de equipes diversas, das quais você não entende tecnicamente, que é o que vai acontecendo na estrutura das grandes e tal. Então, ele é um livro, mesmo para as pequenas, que precisa começar a entender as diferenças de competências. Ele fala muito de competência. Da primeira liderança, que é o primeiro
primeiro nível que tá direto com a base. Depois que você é promovido mais uma vez, vira gerente de coordenadores, gerente de supervisor, coordenador de supervisores. Outras quais as competências que eu tenho que ter a hora que eu lidero o líder. E aí ele vai subindo. Vou deixar esse pra vocês. Tem outros. Walking the Talk. Não é Vou só pra quem procurar. trabalha com cultura. É um livro que te faz entender o que tá nas entrelinhas, que pra liderança é muito sensacional. Também. Pipeline é um livro pra vida, cabeceira. Pode usar também. Anne, tem algum pra gente? Não, eu queria dar uma dica, assim, não de livro, mas para o ser humano, que eu acho que a gente, nós todos, precisamos buscar urgentemente desenvolvimento da saúde mental, emocional, autoconhecimento, porque não é, né, responsabilidade da empresa, gente, motivar a pessoa. A empresa sim tem que implantar ações e não sei o quê, mas a pessoa precisa se automotivar, porque senão ela não vai ser motivada nunca. E não só isso, né? Inteligência emocional hoje, não é só na empresa que você não vai conseguir lidar com situações. Família, é na sua casa, é no trânsito, em qualquer lugar. Consigo próprio. Exatamente. Principalmente, se a gente não buscar desenvolvimento... Só olha no espelho que é se bater, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu falo, se eu não tivesse, graças a Deus, gastei tanto dinheiro com inteligência emocional, senão eu já tava no manicômio. Falei hoje. Eu tava internada no hospício, porque valeu a pena cada centavo. Porque, gente, inteligência emocional é tudo. É claro que eu não sou a melhor pessoa, não tenho meus deslizes sempre, mas... Somos seres humanos. Imagina se eu não tivesse feito. Eu falei, pensa se eu não tivesse, né, buscado desenvolvimento, e busco o tempo todo, eu tenho sede de buscar esse desenvolvimento. Legal. Porque eu acho que a pessoa precisa se autodesenvolver o tempo todo e parar com esse negócio de ficar jogando responsabilidade pro outro, sabe? É claro que a gente, como consultoria, a gente quer provocar isso nas empresas e tudo, e é sim responsabilidade deles também, mas é também, não é só. As pessoas precisam fazer algo por elas, né? A gente fala, se cada um fizer a sua parte. Porque assim, né, a grande questão, pra gente encerrar, mas a grande questão é justamente essa, que as pessoas hoje não são incentivadas a nenhum tipo de cultivo pessoal, né? Então pode conversar. Grande maioria, quando a gente brinca, a grande maioria é 4,5, nem sei como é 4,5, porque não tem 4,5 de 10. 4,5 de 10, porque não tem nenhum hábito de cultivo pessoal. Nenhum, zero. Não lê um bom livro, não faz uma boa conversa, não tem bons amigos, não vê bons programas, né? Nada. É Netflix, 25 graus, pipoca e é isso. E é o que o nosso cérebro vai empurrar a gente, infelizmente, né? Pro conforto, pro comodismo. Só que não tem como dar certo na geração que a gente vive hoje esse tipo de situação da rede social, da dopamina excessiva, do monte de conteúdo que não presta, das relações, né, terríveis. A pessoa passa o final de semana inteiro consumindo o que é de podridão, de bebida, de comida podre, de más conversações, de programas péssimos. Não tem como dar certo na vida, gente. É uma matemática básica. Não tem nenhum investimento em si. Nada. Pode reparar. Grande E maioria. espera que a melhora aconteça sem fazer nada pra isso. Como? Não tem como. O nosso Conta não cérebro fecha. é poderosíssimo. Falou de consumo, eu lembrei. Meu filho de 6 anos falou comigo assim, esses dias. Eu tava vendo uma notícia no Instagram. Ele falou assim, mãe, o que é isso? Você nunca gostou de ver notícia na vida, agora você tá vendo? Você acredita? Menino de 6 anos. Eles estão ousados, né? Tá Porque vendo eu cada vez nunca mais. gostei. Gente, na pandemia eu parei de assistir jornal, televisão. Sim. Corroiu o cérebro, Eu estava né? surtando. Aí eu falei assim, não quero mais. Porque eu ficava preocupada com minha família que estava longe, sabe? E aí eu falei, não quero ver mais nada. Eu parei de ver. Às vezes eu vou ler de algum artigo, algum site pra entender o que tá acontecendo no mundo, né? Porque senão eu fico totalmente sem noção. Mas notícia de tragédia, não sei o que, eu nunca mais eu quis ver. Porque eu acho que é coisa que não alimenta. Que não vai fazer Não o quê? agrega nada. Não, outro dia eu vi uma postagem no Instagram, a pessoa mostrando como fazer, eu nem lembro mais exatamente o que era, mas como fazer um negócio lá super errado. Eu falei, nossa, eu esqueci a palavra agora que eu sei. Mas que legal, né? Tipo assim, a pessoa ensinando a fazer um negócio desse aqui na internet. E dá uma visualização, né? Muito educativo. né? E o contexto é feito para chamar nossa atenção, Sim. né? Hoje a moeda tá na atenção, né? A moeda é a atenção. Então, e usa-se toda a estratégia de dopamina e prazer rápido e tal, só que o ser humano é cada vez mais vazio. Se o resultado fosse positivo, a gente falava tudo bem, porque o que acontece? A gente tem menos guerra, as pessoas estão morrendo menos por doenças físicas, tem vacina, né? Ok, tivemos uma evolução tecnológica e tal, mas em questão de saúde mental,
Só motiva. Nunca fomos tão tristes e solitários. Então... É aquilo que você falou, né? A pirâmide de Maslow, ela foi preenchida todas as bases, agora sobrou aquele ponto que hoje é a saúde mental que tá pegando. Tá, porque a gente, né? Porque já tem lá as necessidades básicas atendidas, Sim. tem um trabalho bom. Aí também a gente tá falando de bolhas, né? A gente tá olhando para uma bolha que tá nesse patamar, né? Sim. No Brasil, principalmente, a gente tem uma defasagem muito grande. Mas quem tá nessa bolha tá sofrendo isso. Mas mesmo, se a gente for pensar, mesmo o cara que ganha ali um salário, tá nessa. É que o vazio reclama, existencial, não ele se aprimora, tá só atrelado tá recebendo um auxílio, tá ali Mas também, não se aprimora. É que esse cara, ele, tipo, o aprimoramento, ele precisa ter uma base de conhecimento, né? Concordo. A gente tem 100 milhões hoje, o dado que eu sempre cito é 100 milhões sem saneamento básico, então... Metade da população. Mas metade da população tem... Sim, e esse é um fator que, na verdade, não é do Brasil, né? Ele é um índice do mundo. Por isso, por exemplo, que as grandes ciências estão voltando o olhar para não só estudar doença física, fisiológica, né? Mas para pensar no conceito de saúde como o completo bem-estar social, físico e psicológico, né? Então, você tinha, por exemplo, o olhar da própria psicologia voltado só para as doenças mentais até então, e de 30 anos para cá é que a gente começa a falar que a psicologia também tem como objeto de estudo estudar o que faz a vida valer a pena, né? Então, o que faz a vida valer a pena? Porque não é porque você não tá doente que você tem uma vida que vale a pena ser vivida. São coisas completamente diferentes, né? Então, saúde é uma coisa. Tudo bem, você tem saúde, mas você não é feliz porque você tem saúde. Que bom que você não tem nenhuma doença, mas você precisa de muito mais para conseguir ter uma vida significativa. E aí você começa a transitar para outros caminhos, mas a Organização Mundial da Saúde já estava falando disso, mas não só isso. O mundo tá na crise ansiosa, depressiva, o índice de suicídio aumentando nas crianças, inclusive nos adolescentes, né? Com números assombrosos, a gente deu muito errado enquanto humanidade em alguns aspectos. A gente tá dando muito errado. E a gente não para pra pensar nisso, né? A gente continua só... Vai lá. Tem uma pergunta. No chat? Eu esqueci do chat. Muito bom. A Mauri da... Eu não lembro de onde que... Hoje ele já participou aqui, hein? Vem Demiati. Meu amigo. Né? Boa noite, Anne Ellen. O que mudou dos líderes de antes com os atuais e o que esperar dessa nova geração de líderes? E qual o conselho para a nova liderança? Olha, boa pergunta. Então, a gente tá... Tomara que ele esteja online ainda. Espero que depois de 2 horas. Você manda um zap pra ele. mandou nos primeiros 5 minutos de podcast. Ele mandou essa pergunta. Eu nem sei. Se não tiver online, obrigado. Se não tiver obrigado, dá um jeito. Como que é o nome dele? A Mauri. A Mauri, legal. Vamos responder ao Mauri, então. Olha, a gente passa por 3 grandes evoluções, assim, na questão do mundo do trabalho. Empresas vistas como plataforma de desenvolvimento humano, né? O fator que a gente estava falando antes, né? Acho que a gente nem falou disso na hora que a gente estava falando antes. Mas é a empresa que agora tem como função principal não apenas ser geradora de lucro, mas também trazer esse processo de evolução da pessoa, né? Provocar, ser a plataforma de desenvolvimento humano. E a segunda grande mudança está ligada às lideranças, que é a pergunta dele. Então, antes você tinha aquele líder, sabe aquele líder super-herói que não errava, que tinha todas as respostas, que era detentor de todo conhecimento e sabedoria, e uma equipe completamente emburrecida, né? Dependente, porque não se deixava essa equipe desenvolver. Se ela tinha algum problema, alguma dúvida, ela olhava pra cima pro seu super-herói e perguntava, e agora o que eu faço? Diante de cada dúvida, né? E você tinha essa equipe que não conseguia performar, não tinha nenhum nível de autonomia. O que começa a acontecer é equilibrar esses papéis. Então você tem um líder agora que ele sai desse papel super poderoso, o líder tem chulé, dor de barriga, divórcio, né? Problema de saúde mental, ele não tem todas as respostas, ele precisa de ajuda, e ele começa a puxar a autonomia do time para dar as respostas junto com ele, a perguntar. Antes a gente não perguntava nada, faz aí seu trabalho, não pergunta nada, só você vai ser demitido. Faz agora, comando, guarda o que você sabe. Isso. Agora me dá sua opinião, o que você tá pensando sobre isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Hoje não, né? Hoje as lideranças começam a perguntar, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Tem alguma coisa no processo que precisa mudar? O que você acha dessa máquina? Talvez seja interessante para você. O que você achou dessa meta? Qual que é a sua visão do cliente que você atendeu? Tá. Então você começa a equilibrar um pouco esse papel, puxar a equipe para autonomia, só que aí surge um outro ponto, que é um conflito. Nós não fomos preparados para sermos autônomos. Então você começa a querer dar autonomia, a gente quer autonomia, mas a gente não foi preparado para autonomia. Então você dá autonomia pro cara, home office, não sei o que fazer com isso. Que eu faço isso também, né? Não responde, não dá. Então,
Por isso que a gente ainda tá vivendo no processo de esquizofrenia que a gente fala. Mas sim, já teve essa atualização, já tá vindo, a gente já percebe líderes menos autoritários, menos donos de si e tal, e nem querem, porque percebe que isso aí também não tem ninguém que saiba todas as coisas, tenha todas as respostas, né? Então a gente começa a ter essa mudança no papel, ainda muito devagar, ainda muito discutida e tal, mas a gente começa a ver esse movimento, né? É a coisa do... Pelais fala disso, da heteronomia dos 3 P's, né? Pais, patrões e professores criaram a gente só para aquilo que eles queriam, né? Então a gente é criança, não vai andar daí, você vai tomar chave, não faz isso, não faz aquilo. Depois o professor, não, ensina tudo, menos ensina a gente a aprender a estudar de verdade. Ensina a gente a decorar, a gente tem que fazer passar na prova, mas não ensina, né, a estudar. É o método de produção em série de operários. E depois o patrão que vem dizendo pra gente, não é assim, eu que sei, você não sabe, né? Então a gente não foi criado para ser autônomo, agora que não foi criado para a autonomia, então agora que a gente começa a ter essas discussões, mas que ainda a gente não sabe muito bem o que faz, que é essa autonomia aí que nos dão, né? Começam a nos dar. Essa é a principal mudança. Legal. Não é fácil, mas a gente precisa falar e falar dela, e ver o melhor caminho, errar, fazer de novo. Vocês criam algum conteúdo na internet sobre esses assuntos? A gente cria, sim, precisamos melhorar, porque não tá dando tempo. É verdade, gente. Ou você fica lá criando conteúdo, trabalha. Não consigo. Esse é o nosso pequeno empresário, né? Nós temos essa dificuldade. Vocês têm também? O post de hoje foi isso, né? Meu Deus do gente, céu. É complexo. A gente gosta, a gente quer. A gente também trabalha além do podcast. Isso, né? Foi o que eu escrevi ali. Enquanto eu estava numa apresentação, num evento, eu estava fazendo postagem, respondendo o cliente. A gente precisa. Aí você fala, viu, que cliente que eu vou deixar de atender essa semana para gravar um vídeo ou alguma coisa tipo. Porque não é tão simples quanto parece, né? Os bastidores. É complexo. Mas a gente vai chegar lá. Mas tem, sim, tem conteúdo, legal. Tem vídeos nossos e tal. Poderia ter mais, mas tem. Bom, pra quem quiser ver. Muito bom. Sim, a gente vai tentar melhorar. A gente vai melhorar. Esse ano, tentar meia-noite às 6. Mas é isso. Você faz a meia-noite às 6, né? Odiava quando meu professor falava isso. Meia-noite às 6. Excelente. É isso? É isso. Mais uma aula, Filipão. Essa foi top. Muito bom. Tem uns negócios para implementar na Store, na minha empresa, na sua. O Lucas está montando a dele agora. Sabe uma coisa que a gente usa? Não vai acabar nunca isso, né? Se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Uma coisa que a gente usa, só isso agora, prometo. Que a gente faz sempre, assim, que eu acho muito legal para provocar, quando geralmente as pessoas vêm reclamando muito, né? Tanto o líder que reclama da equipe, quanto a equipe que reclama do líder, do diretor e tal, da situação, né? E aí a pessoa vem trazendo uma questão pra gente e a gente provoca a pessoa perguntando, mas o que você está fazendo ou o que você faria para resolver essa situação, né? Então já gera uma provocação, porque a pessoa para e pensa, não vou fazer nada, aí responde, nunca pensei nisso. Tipo assim, porque é muito fácil falar, chegar e falar que tá acontecendo o problema e a pessoa não se movimentar, não fazer nada. Né? Ela não fez nenhuma reflexão sobre a solução. O que tá no seu controle você poderia fazer, né? Eu vi alguma coisa sobre isso, acho que hoje mesmo. A pessoa reclamando, mas e qual a solução que você tem para isso? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando a pessoa traz uma grande... E eu anoto, quando a pessoa traz a sugestão, eu coloco a sugestão lá como sugestão. A gente coloca, né, como sugestão para a empresa. Porque é importante. Às vezes a pessoa tem uma super ideia, mas não fala, porque ninguém nunca perguntou e a pessoa não tem iniciativa de ir lá e falar, né? Às vezes também porque a cultura não permite. Então, a cultura não permite. A gente brinca, né? Tipo, vem com uma reclamação, sai com um plano de trabalho. Vem com uma reclamação, você vai sair com um plano de trabalho. Não tem porquê, né? Cultura da empresa. Não reclama que não se trabalha mais. É isso. Veio uma reclamação, sai com uma ação pra executar. Exatamente. E também tem mais, tô brincando, não tem mais. Essa vez a gente acabou Vocês voltam. Também o assunto é infinito, né? Se deixar, a gente fica aqui Sim. Vocês não têm nada pra fazer nas próximas horas. A gente pode continuar, provavelmente. Outro dia. Vocês voltam, mano. Vocês voltam mês que vem. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Excelente aula. Obrigado, gente. Muito gostoso. Obrigado vocês pela oportunidade também. Trouxe bastante informação. O que eu sempre falo é que eu, o Cleiton e o Lucas, a gente tá aqui aprendendo em todos os episódios. Agora o povo que tá assistindo, espero que tenha absorvido alguma coisa também. O pessoal hoje participou bem. O Flávio também tá aí, o Flávio Pereira. Legal. Todo mundo tem algo, né, pra ensinar, com certeza. Obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. São muito legais também, mesmo na frente da câmera. Por trás também, vocês foram legais. Você pagou pra ela falar. Porque tem gente que é chata, mala, aí liga a câmera, fica super legal. Super simpática. Vocês são legais. Só dar um recadinho. A gente formulou um e-book bem explicadinho
explicadinho sobre a NR1. Quem quiser saber mais, né, como que vai funcionar, quais são as finalidades, como implantar, tem bem explicadinho, tá no link, no nosso Instagram tem o link do e-book. No Instagram no Instagram tem. Se alguém tiver alguma dificuldade também pode mandar lá no chat que a gente manda. Legal. A gente coloca no link da descrição, na descrição aqui também. É de graça. Pode deixar. Isso aí. Toma um café Govone. VF Móveis, quando o assunto é móveis de escritório. E vai lá com a Sabrina para você aprender a contar a sua história. Isso aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Eu não sei a câmera que eu olho e faço.